Hello, Voxers de plantão, como que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. E aí, pessoal, como é que vocês estão também? Eu tô ótimo, cara. Eu tô bem E você, também. Pedro, você tá bom? Tô Eu empolgada tô bem hoje. demais, graças a Deus. E hoje nós estamos com um convidado muito especial. Fala tu, Biribex. Pô, um cara que é... eu não posso falar É essa como palavra. um pai pra mim. Também, É como um pai pra pra mim. ele. Eu ia falar sensacional, mas sensacional é de outro cara. Mas é um cara, assim, espetacular. Eu não vou falar tanto não, Homem-Aranha? porque não pode, né? Senão o peito começa a virar pombo. O espetacular. Homem-Aranha? Não, é. Mas você quer. Não, eu apresento. Estamos aqui com o Pastor Jorge, ou meu pai. E aí, pessoal? Não se acanhe, meu pastor. Bom dia, boa tarde, boa noite, tem que falar isso? É. Como é que vocês estão aí? Todo mundo ok? Já falaram, né? Estão ok? Melhor agora que o senhor nos deu a honra da sua presença. Que bom, que bom. Eu não sei para que vocês me trouxeram aqui, mas Não, eu estou aqui. a gente vai seguindo aqui o fluxo, mas Segue a lá. gente queria saber um pouco, né, sobre você primeiro. Pode contar um pouco. Um pouco sobre Mas- mim? É, não precisa começar. Mas não- Nasci mas- num celeiro. Não precisa não. E também não é que nem entrevista de emprego, não. A gente é mais. Tá bom. Mais branco, mais light. É sobre mim, eu tenho 1,87 m, careca e barbudo. Fortinho? Não precisa de entrar muito nesses detalhes, né, Pedro? Musculoso, vamos dizer assim. Mas, enfim, meu nome é Jorge, como já foi apresentado, né? Filho da dona Joaquina e do senhor Jorge, Maravilhosa. irmão da Débora e da Joyce, né? Esposo da Thalita e pai do Gabriel. Então, esse sou eu. Vocês querem saber mais a respeito de mim? Eu acho legal a gente vai falar da trajetória do pastor Jorge até o dia de hoje. Então, conta pra gente, pastor Não, mas Jorge, calma, como calma. que foi. Vou cortar você aqui, mas porque, tipo assim, antes de tudo. Não, pera, eu vou cortar você. Tô Que isso? brincando. Antes de tudo, você e Voxers de plantão que tá assistindo a gente, não deixa de curtir, né? Verdade. Deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar para alcançar Ativa o várias sininho pessoas. também, viu? Ativar o sininho. Essa cultura de E- cortar as pessoas precisa acabar. Mas é isso. Pode voltar para a programação padrão. Então, a gente queria saber como o senhor encontrou Jesus, como é que foi até isso e das coisas que o senhor fez até aqui. Eu acho que a partir do que o senhor for falando, a gente vai direcionando perguntas, eu tenho muitas, mas é isso. Então, assim, eu não nasci num lar evangélico, mas com 4 para 5 anos, minha mãe, ela se converteu e com isso ela começou a conduzir todos nós, né? Eu e minhas irmãs, para poder ir para os cultos, para a igreja e tal. Então eu já fui inserido nesse contexto, nessa vivência, né? Desde criança. Então eu me considero uma pessoa que nasceu, né, no lar cristão. Embora esse momento da conversão da minha mãe tinha sido um momento bastante difícil da vida dela e tal, mas acho que Deus às vezes faz isso, né? Ele cria algum cenário difícil para que as pessoas possam realmente se render a ele. Eu acho que é mais ou menos como ele fez com o povo no deserto, né? Ele levou o povo para o deserto, colocou eles num local de escassez, para que eles, de fato, pudessem crer e ver a revelação, né, acerca do Deus verdadeiro. Então, eu fui crescendo nesse cenário. Na adolescência, por ser uma igreja mais fechada, né, em algum momento eu não quis seguir, né, diferente das minhas irmãs, né, sempre foram envolvidas, batizaram primeiro do que eu fui o último a batizar em casa. E eu não queria, porque eu gostava de jogar futebol e outras coisas que adolescente, né, juvenil, na verdade, né, adolescente juvenil, gostava de fazer. Essa igreja, ela meio que proibia isso. Até que, numa frustração pessoal relacionada ao futebol, eu
eu decidi abandonar essa questão e me posicionar para poder servir a Cristo mesmo. Então eu mesmo decidi, eu me decidi batizar, né? E então aí começou a minha jornada cristã. Então, assim, com cerca de 14 anos, eu mesmo tomei a decisão de me batizar, né? Fui no culto, Deus falou comigo e eu falei, não, é isso que eu quero me batizar. Falei com minha mãe, na igreja era interessante na época, porque os pais tinham que aprovar e antes do batismo, chamava todos os candidatos ao batismo na frente da igreja, aí perguntava, né, ó, irmão falando de tal, Cicrano Bertano, está querendo se batizar, algum irmão tem alguma coisa contra o batismo dele e tal? Aí se um se levantasse, falava, não está dando bom testemunho não. Aí você já era vetado, sabe? Então, eu tinha essa questão toda e me batizei e desde então eu me entreguei ao Evangelho, à palavra de Cristo, enfim. Ô, glória. Pensei que você tinha uma pergunta. É que a Camila falou que tá cheio de perguntas. Não, Eu tô deixando ela com prioridade. mas tipo, uma pergunta que eu queria realmente perguntar é tipo assim, algum momento da sua jornada você teve medo? Algum medo assim, que realmente quase te fez parar? Não, o medo que quase me fez parar, eu nunca tive, não. Mas medo, com certeza, eu tive várias vezes, né? Sobretudo ministerialmente, né? No início, você é jovem, então você é imaturo, você olha assim e fala assim, não, é isso que eu quero. Então era uma busca incessante por Deus, né? Enfim, nós podemos entrar nesse assunto um pouco mais para frente. Mas assim, um medo assim de parar, não. Eu já tive olhar situações, circunstâncias, assim, nossa, será que vai dar? E você fica com medo, né? Decisões que a gente tem que tomar, principalmente depois de casado, né? Tem esposa, tem filho, então você tem que tomar algumas decisões. Você fica com medo, né? No sentido assim, não, como é que vai ser? Será que eu vou conseguir, né, dar conta? Eu tenho um chamado, tem algo de Deus, mas eu tenho minha esposa, eu tenho meu filho, eu tenho, enfim. Então, nesse sentido aí, mas medo, assim, de falar assim, tô com medo, vou parar. Não, você nunca tive esse medo. Então, basicamente foi tudo. Podemos dizer que foi tudo vencido pela fé também, né? Tudo exatamente pela fé. Eu acho que quando a pessoa, você tem uma palavra da parte de Deus para a sua vida, em algum momento você pode ficar meio inseguro, porque a circunstância, ela gera isso na gente, a gente somos seres humanos, né? Deus, ele nos chamou para começar uma obra para nos aperfeiçoar. Mas o fato é que nós não somos perfeitos. Então, em algum momento, a gente vai ficar meio inseguro. A Bíblia diz que o pai da fé, né? Eu, às vezes, observando Gênesis, Abraão, ele, em algum momento, ele ficou inseguro e ele questiona a Deus sobre até hoje o Senhor não me deu filho, então meu filho vai ser o meu servo, que eu vou ter que deixar tudo para ele, minha herança e tal. Então Deus, naquele momento de insegurança de Abraão, chama ele para fora da tenda, né? Porque a tenda limita a nossa visão, né? A tenda é como se fosse o quadradinho do nosso mundo ali. Então limita a nossa visão. Então a gente não consegue enxergar os propósitos de Deus, que é muito maior do que os nossos. Então, dentro da nossa humanidade, a gente fica com essa limitação, né? Então, Deus pega Abraão, tira ele para fora, né? E fala, olha para a areia do mar, olha para o céu, olha para as estrelas, né? É isso que eu vou fazer com você, com a sua geração. Enfim, eu comecei a falar tanto que eu até me perdi de qual foi a pergunta central. Né? Isso também é importante, né? Como o senhor se converteu jovem, eu tenho uma pergunta. Quando a gente está nessa idade assim, de jovem, são muitas dúvidas, né? O que eu vou fazer? E acho que a principal que todo mundo passa aqui é o que Deus tem para mim, qual que é o caminho a seguir assim. E como é que foi isso pro senhor, assim, essa luta? Assim, Camilo, que quando eu decidi me converter mesmo, foi tão bacana porque nós vivíamos naquele momento ali, na nossa igreja local, vamos dizer assim, um avivamento, sabe? Assim, os jovens
buscando muito a Deus mesmo, sabe? Na época era a mocidade que chamava, na nossa igreja tinha um coral de jovens, então era muita comunhão, a gente estava sempre juntos, né? No começo ninguém trabalhava, então ficava o dia inteiro junto, ia para a igreja, a gente inventava de bater na porta das pessoas para poder pedir alimento, enfim. Então a gente estava sempre junto nesse sentido aí. E nesse ambiente de oração, de comunhão e tal, assim, desde o começo, Deus ele já havia por boca de uma pessoa, me falado qual era o propósito dele para a minha vida. Inicialmente, eu rejeitei e não topei muito não, entendeu? Até que, por fim, Deus ele foi agindo e foi revelando essa realidade, né? Eu me lembro que a gente reunia para poder orar constantemente, a gente ia no monte, a gente orava na casa do irmão, né, da nossa igreja lá, juntava um bocado de jovens, entrava no quartinho de, acho que 3 por 3, ficava lá uns 13, 14 jovens lá dentro, lá, orando. Dois, três na beliche em cima, na beliche embaixo, no canto guarda-roupa. E nós começávamos a orar, tipo assim, 11 horas da noite e tal. E era um momento tão bacana, tão prazeroso, que quando nós assustávamos, já estava dando quase 3, 4 horas da manhã e nós orando, sabe? E o pessoal daquela época pentecostal, falando mistério, aquela coisa toda. E numa dessas orações aí, uma irmã, ela foi usada e falou, ó, começou a orar, parou em mim, começou a falar em línguas estranhas e tal, e falou assim, ó, eu te separei desde o ventre da sua mãe para o ministério do presbitério e tal, no meu tempo eu vou te levantar. E tinha 14 anos, falei, tá bom, eu vi o presbítero como tiozão lá, da igreja lá e tal, e vai pregar lá na frente, então para mim não era nada atraente não, sabe? E aí eu escutei aquilo e falei assim, bobeira, né? Mas, então, nesse sentido, como foi para poder descobrir o chamado e tal, assim, foi bem de imediato, assim, no começo mesmo, Deus já falou comigo que seria, mas eu inicialmente não topei muito não. Você rejeitou a oferta. Exatamente. Eu lembro que eu comentei com a minha mãe na época, aí a mãe falou assim, eu falei, não, a irmã falou isso e aquilo e tal, e aí minha mãe falou assim, é porque agora você não entende, mas lá na frente você vai entender, entendeu? Se é de Deus mesmo, vai acontecer. Você pode tentar fugir, você pode não querer, mas vai acontecer. Então, aí depois eu fui entender o que era um presbítero. Um presbítero é um bispo, é um pastor, é a mesma coisa. Enfim. Então, mais ou menos foi nesse sentido aí, sobre questão de descobrir o ministério, né? Vamos dizer assim, foi muito dentro dessa realidade aí. E o senhor acha que o ambiente, porque hoje existem, como que eu posso colocar? Várias denominações com várias teologias, várias formas de formar líderes e tal, mas o senhor acha que o ambiente ele é importante também para que seja desenvolvido aquilo que o senhor tem para aquela pessoa em específico? Eu não compreendo que o ambiente seja algo tão importante, não. Eu acho que Deus, quando ele tem um projeto na sua vida, é ele que te conduz. Não é que ele vai tirar o seu livre-arbítrio, mas ele vai te conduzir. Vou voltar de novo a falar do povo no deserto. O que Deus fez? Deus pegou o povo, levou para o deserto, para que do coração do povo fosse tirar todos os deuses e todo o conforto, não sei se pode dizer conforto, ou todos os recursos que eles tinham no Egito. Então levou para um lugar de escassez, para que sobrasse para eles apenas quem? Deus. Então eles estavam naquele lugar ali, não tinha água, como é que eu vou fazer? Vamos morrer ou vamos buscar a Deus? Vamos buscar a Deus para poder ter água. Não tem que comer, vamos morrer, vamos buscar a Deus para ter o que comer. Vamos buscar a Deus. Então acho que Deus ele te conduz para esse caminho, né? Para fazer a obra dele, para que possa fazer a escolha correta. Tem pessoas que Deus leva para o deserto, como foi o próprio povo, mas eles resistiram a Deus, né? Deus levou eles para esse ambiente para que eles pudessem escolher a Deus, mas eles não escolheram a Deus, né? Tanto é que eles ficaram 40 anos caminhando no deserto e não entraram na terra, né? Então, acho que a circunstância, o ambiente, ele pode ser favorável dependendo da sua escolha. Se você está num ambiente
escasso, ou um ambiente, por exemplo, vamos supor, vamos colocar aqui uma situação, a pessoa precisa desenvolver o ministério dela. Ela está numa igreja que é uma igreja, entre aspas, uma igreja mais fria, uma igreja que está meio assim de lado, vamos dizer. O pastor está meio disperso e tal. E Deus colocou aquela pessoa ali, mas Deus quer usar aquela pessoa, ela sente um fogo no coração dela. O que ela tem que fazer? Ah, não, vou buscar uma igreja onde as pessoas têm o mesmo que eu tenho no meu coração. Não. Se Deus te colocou ali, é porque você é aquela brasa que vai incendiar aquele ambiente ali. Entendeu? Então, assim, o ambiente, ele não pode ditar aquilo que Deus tem para sua vida. Então, você pode estar no lugar de escassez, ou no lugar frio, enfim, onde é que você estiver, você vai ser a diferença naquele lugar ali que Deus te colocou. Entendeu? Que isso. Eu fui mais que respondido aqui, viu? Que é isso? Nossa. Eu arrepiei, gente. Eu já quero chorar. Ô, pastorzão, seguinte, durante a caminhada, né, com Deus e tudo mais, à medida que vai, né, melhorando o relacionamento com o Senhor e tudo mais, vai vivendo mais experiências. Eu queria que o senhor contasse um pouco da experiência com Deus que mais te marcou. Experiência com Deus que mais me marcou? São tantas, cara. Assim, na verdade, assim, eu acho que assim, conforme a dureza do coração da pessoa, Deus ele precisa se. Não estou falando que ninguém deva ter o coração duro, não, beleza? Eu acho que você precisa ter o coração mais aberto para o Senhor e que o Senhor precise, assim, de menos prova possível para poder fazer com que você cumpra a vontade dele. Mas, embora pareça, meu coração não é tão bom quanto pareça, né? Então, Deus ele teve que criar várias situações para que eu pudesse compreender, entender ali, entrar na rota dele, vamos dizer assim. Então, como eu disse, quando a irmã falou comigo na minha adolescência, eu não acreditei e meio que desprezei, né? Então, eu vou contar uma experiência que foi interessante. Essa foi, assim, foi interessante. Eu ainda era praticamente nasci e fui criado na Assembleia de Deus, né? Pastor Anselmo. E uma vez eu estava vindo no ônibus. E em pé no ônibus, um cara começou a me encarar dentro do ônibus. Aí começou a me encarar e tal, e eu, assim, comecei a achar estranho aquele negócio, né? O cara só me olhando, me encarando e tal, só que ele estava na frente do ônibus, eu estava atrás do ônibus. E aí, chegando no São Benedito ali, o ônibus começou a esvaziar, uma pessoa saiu, eu sentei na cadeira. No próximo ponto, a pessoa que estava do meu lado saiu, esse cara que estava lá na frente do nada, sentou do meu lado. Falei, beleza, estou aqui, a minha, né? E aí esse cara direcionou a palavra para mim. No que ele direcionou a palavra para mim, eu já meio que ignorei com ele, né? Falei assim, ô meu amigo, fica na sua aí e tal, que eu tô aqui, deixa eu ficar em paz aqui e tal. Mas ele começou a falar coisas da minha vida. Começou a falar coisas da minha vida que eu, sabe, é um cara estranho, que eu nunca tinha visto na minha vida. E ele começou a falar coisas pessoais minhas, da minha vida, da minha infância, né? Ministeriais e tal. Só que, mesmo assim, ainda, eu não queria acreditar no que ele estava falando. Falei assim, esse cara... Eu lembro disso, foi uma experiência muito marcante para mim, que eu lembro que eu pensei, eu falei assim, esse cara não falou nenhuma rajada de língua estranha, porque era de uma igreja que sempre quando um profeta, alguém falava alguma coisa, primeiro eu vi uma língua estranha primeiro e tal. E eu pensei, esse cara não está falando nem falou nem língua estranha, nem nada, e está aí falando comigo da minha vida aí e tal. Será que isso é de Deus? Na hora que eu silenciei o pensamento, o cara me respondeu o pensamento. O cara falou assim, ó, eu sou Deus. Eu falo aonde eu quero, com quem eu quero e da forma que eu quero. Tomou uma cangada, viu? Aí na hora que ele falou assim, aí eu comecei a dar atenção pro cara, ele começou a falar e tal. Foi até quando Deus começou a falar comigo que eu estaria saindo de um ministério e estaria indo para outro ministério. E começou a falar e tal, algumas coisas. E foi interessante que, no final, ele foi descendo lá na praça do bairro que a gente mora, e eu estava sentado no banco, o telefone dele tocou. Aí ele foi atender e falou assim, não. O cara falou assim, não, eu estou aqui no bairro e tal, só vim aqui entregar um recado que o papai mandou e tal, e desceu do ônibus. Aí eu falei assim, e realmente, assim, tudo que o cara
falou naquele dia, muitas coisas aconteceram, sabe? E, enfim, isso aí o resto tá na história, né? Então foi uma experiência que eu achei tremenda, dentre algumas, assim, que Deus usou. Cheguei em casa, falei com a minha mãe, falei com a Thalita, aconteceu isso, dentro do ônibus e tal, tal. Aí, enfim, mas foi uma experiência tremenda, uma experiência bacana. Rapaz, Vou começar a andar mais de outro. Glória a Deus. e ele ainda tomou uma cangada ainda, né? Uma lavada. Tum. Muito Jesus. certeiro, né? Não tinha nem como duvidar que não era. Uhum. Mas o senhor falou de uma transição. E como é que foi essa transição tanto de ministério quanto da juventude para a vida adulta e a questão também do momento em que o senhor descobriu que o seu chamado era mesmo pastoreio e até a sua ordenação e tal? Foi como um pequeno grupo que começou? Ô Camilo, na verdade, até a minha ordenação, eu nunca busquei o ministério pastoral. Nunca busquei. Eu sabia, assim, depois que essa irmã havia falado isso, algumas vezes Deus havia confirmado por outras pessoas sobre essa questão, mas eu nunca busquei. Eu lembro que algumas vezes, né, na igreja que nós congregamos, né, na Lagoinha, no Palmital, o pastor falava, né, quem tem um ministério aí de mestre, vem à frente. Quem tem um ministério desse, vem à frente. Quem tem um ministério pastoral, vem à frente. Sempre uma galera na frente, eu nunca fui, entendeu? Porque, na verdade, meio que eu meio que fugia, na verdade, Você não queria exatamente. meio que eu não queria entendeu? Meio que fugia dessa realidade. Então, assim, agora, sobre a questão, você fala a transição de jovem para adulto e tal, sobre essa questão de juventude e adulto, acho que foi bem natural, sabe? Foi bem natural. Minha juventude foi assim, na igreja, não tem nenhum arrependimento de ter passado minha juventude todinha na igreja, sabe? Não tem nenhum arrependimento de ter renunciado o que eu renunciei, porque assim, minha juventude foi, como diria o nosso pastor Vicente, sensacional. Então, assim, foi uma juventude muito boa, assim, sabe, assim, jovem, que eu falei, assim, era um momento muito bom. Eu lembro que a gente tinha uma salinha, a igreja era muito simples, e aí tinha uma salinha em cima, era uma salinha tipo de uns 3 metros por 2 de largura, e era a salinha de oração. E eu lembro que a gente, toda segunda-feira, tinha oração da juventude lá. Nós tínhamos cerca de uns 60, 70 jovens. A gente ocupava a salinha toda, tinha um hallzinho assim menorzinho, a gente ocupava o hallzinho, a gente ajoelhava na escada, e tinha vez que nós ficávamos no hallzinho do banheiro assim, nós ficávamos ajoelhados, começava a orar lá 8 até 9h30 da noite, nós ficávamos orando, e aqui assim, então assim, era muito bom, sabe? Deus fazendo as coisas na igreja, fazendo as coisas nas nossas vidas e tal. Então, assim, na minha transição de juventude para adulto, a diferença foi que eu casei muito jovem, né? Então, eu casei, eu tinha 20, não é muito jovem, mas eu tinha 22 anos. A Thalita tinha 18 anos. Não, muito, assim, muito... Passou, gente, já não dá pra eu casar com 22 mais. Então, Não dá sim, eu tô com 21. Olha, gente, dá tempo ainda. Muita fé, viu? Muita fé. Mas foi dentro de assim. Então, quando nós casamos, foi um choque, porque a gente estava naquela vibe de juventude. Então, da igreja que nós tínhamos mesmo, não tinha nada assim pra gente, assim, ó, agora casei. Aí você olhar pro coral, as irmãzinhas do copo. Aí você olhar pra juventude, os juvenis, os adolescentes e os jovens. E você ficava no meio ali, meio que assim, e agora? Qual que é o meu papel? Sou casado, sou irmão da igreja. Aí eu, na época, era assim, sentava o homem do lado e as mulheres do outro. Aí a tarde sentava de um lado, eu sentava do outro. Então, talvez teve mas só que a gente já estava acostumado com aquela cultura. Então, a gente foi tranquilo viver essa questão aí, né? Essa transição de juventude para casado e tal. Foi tranquilo. Não foi nada assim traumático para mim, eu não me lembro assim,
ou seja, que me parou, ou que me desanimou, no sentido assim, ah, não, agora, não, para mim eu continuei fazendo aqueles dias os melhores possíveis para mim, vivendo as realidades que eu tinha para mim, buscando novas experiências, entendendo que era uma nova etapa da minha vida. Então, eu sempre tentei agir dessa maneira. Inclusive, pastor, já que o senhor tocou no assunto, se quiser olhar pra câmera e mandar um beijo pra sua digníssima, pode, viu? Ontem ela fez aniversário, não vou revelar a idade dela, né? Mas que o senhor possa, né, dar a ela muitos anos de vida. Ela é uma companheira muito preciosa, muito preciosa. Mulher que, assim, a mulher tem uma questão, é a mulher de Deus para mim mesmo, porque Conte-nos. você quer saber a respeito disso, né? Não fica assim, não quero saber mais. Tô brincando, pastorzão, Enfim, conte-nos. não, o que acontece? Antes, a Thalita nunca tinha namorado com ninguém. E eu, antes de namorar com a Thalita, eu tinha tido 2 namoradas, né? E eu lembro que na segunda namorada, eu percebi que ela estava me afastando muito do propósito de Deus na minha vida. E assim, é lógico que tá namorando, a gente gosta da pessoa. Eu lembro que eu cheguei num dia na Santa Ceia e o pastor começou a ministrar e eu falei, ó Deus, tira esse sentimento do meu coração e tal, e eu quero me dedicar mais ao Senhor, né? E aí essa menina, aí beleza, passou poucos dias, uns 20 dias, mais ou menos, 30 dias, não sei. Foi meio que aconteceu uma situação, nós finalizamos esse namoro. E eu coloquei um propósito no meu coração. Eu falei assim, eu vou buscar o Senhor agora, não vou mexer com o namoro, agora é só buscar a face de Deus e tal, que trem todo. Nem, sinceramente, não estava nem pensando em namorar, não estava pensando em nada disso. E uns 7 meses depois, apareceu a Thalita, né? Assim, no sentido assim, nós estávamos indo para um evento de jovens, num bairro próximo, a perto do mundo. E eu conheço a Thalita desde criança, nós fomos criados praticamente junto na mesma igreja. E a gente nunca nem pensei em namorar com a Thalita, e eu acho que ela também nunca nem pensou em namorar comigo. E nesse dia a gente fomos para esse evento e nós fomos conversando, tal. E parece que legal, ele é uma pessoa legal, ela é uma pessoa legal. Eu lembro até hoje, ela estava com uma blusa de lã branca, com a gola rolê branca. E aí nós fomos conversando e tal. E a irmã dela, né, que está na Bahia, meio baiano com mineiro agora, ela começou a incentivar, né? Ah, porque você não namora com a Thalita, que não sei o quê, aquele negócio, botando aquele fogo, né? Aquele negócio, sempre tem um querendo botar fogo. Aí eu falei com ela assim, o Tamara, o nome dela é Tamara. Eu falei, Tamara, eu não vou namorar não, porque eu quero namorar, quando eu for namorar, eu quero namorar para poder casar. Sua irmã, ela é muito nova ainda, ela tinha 16 anos. Falei assim, não vou namorar agora não, porque... Não, mas ela quer casar também, que não sei o que e tal. E foi aquele negócio todo e a gente acabou namorando, né? E hoje eu entendo claramente que ela é fruto da oração que eu fiz ao Senhor, né? Uma pessoa que fosse me ajudar e assim... Hoje eu entendo, diante de todas as adversidades que nós já enfrentamos, principalmente por conta do ministério, se fosse uma outra esposa, ou eu não estaria no ministério, eu não teria mais esposa, entendeu? Mas graças a Deus que Deus encaminhou tudo certo, me deu a pessoa certa, e a gente tem vivido dias maravilhosos, espero ver dias melhores ainda com você, viu? Tchau. Ai, meu Deus, eu me emocionei, gente. Fica a dica aí, Pedro. Pra você orar agora. Agora você vai falar, não, agora eu vou buscar a Eu acho que o segredo é, gente, eu acho que buscar a face de Deus. Aí depois de 7 buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça. E ele vai te apresentar a varoa certa ou o varão certo. Engraçado que ela falou a mesma coisa no podcast que a gente gravou com ela. Testificação. Exatamente. Quando você está muito à procura dessa questão aí, você pode acabar errando, sabe? Porque Deus conhece o coração. Samuel chegou lá para ungir um rei, ele, nossa, esse aqui é o rei maravilhoso. Deus falou assim, eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração do homem. E o rei estava lá no pasto cuidando das ovelhas. Talvez o varão ou a varoa de vocês está lá, assim, numa posição, talvez, na posição tão simples, talvez tão assim, até esquecido, talvez, mas
talvez é aquele que Deus preparou para vocês, né? Então, assim, ore a Deus, né? É óbvio que a escolha é sua, viu, gente? Não adianta falar, Deus, não. A escolha é de vocês, né? É lógico que você tem que ser uma pessoa que você gosta, que você se atraia por ela, que você, né? Ela tem que ser bonita aos seus olhos, né? Então, se você olha, nossa, tadinha, ela é feinha demais, canelinha de garrincha, não sei. Não, ela é maravilhosa, ela é um espetáculo. Ela precisa ser bonita para você, né? Uma pessoa que atraia você, né? Isso é um ponto importante. Mas óbvio que ela precisa ser uma pessoa de Deus também, né? Mas quem vai mostrar para você isso é o discernimento que você vai ter acerca de Deus mesmo. Não tem um padrão. A gente queria aquelas tabelas, né? Tipo assim, não, se eu pegar uma... Faz uma listinha. tem que ter uma listinha. Então a pessoa tem que ser de uma boa família. A Angélica falou isso também, gente, faz uma listinha, ela falou. Mas a gente queria algumas listinhas que às vezes não é o que Deus preparou. Você não tem que ser de uma boa família, ela tem que ser assim assado, ela tem... Assim, no sentido que eu falo assim, alguns padrões que a gente cria na nossa cabeça, assim, se eu for namorar com a menina, e aí a menina não tem uma família estruturada, e aí ela vai dar trabalho para mim, ela não tem referência de mãe, não tem referência... Então você cria aquela situação na cabeça e você bloqueia uma situação que tem nada a ver, né? Porque uma pessoa que entendeu a paternidade de pai, né, da parte de Deus, que está inserido na igreja, que já está curado, está restaurado, essa pessoa está plena para poder se relacionar e ser uma boa esposa, um bom marido, enfim, né? Então é buscar em Deus mesmo, né? E escolher alguém que seja atraente para vocês. Às vezes uma família estruturada não significa nada. E o bom que beleza é algo subjetivo, né? Então, assim, pode ficar em paz, Gabriel, Pedro, que entendeu? Vai ter alguém que vai olhar para vocês e vai dizer assim, vocês são belos. Uai, que isso? Eu me senti bela agora, direcionado porque a ele falou gente só, Gabriel e Pedro. Eu me senti belíssima agora. Você tá namorando? Hã? Entendi. Mas Então vamos lá. dias atrás eu recebi algo, um mistério. Olha aí, hein? Ele tem, entendeu? Tá bem. Sério? Eu já compartilhei. Meu pastor O me Vox- marcou num post. Deus tá confirmando umas O coisas. Vox tá mudando. Marcado na em vida, um tá post vendo? também com meu pai. Olha aí, ó, tá vendo aí? Vocês Deus foram agindo. marcados também, né? fui marcado. Aí, ó, gente, Eu fui marcado. Foi. ele nem viu. Oh, que tristeza. Então você não recebeu aí, recebe aí, irmão. Recebe. Eu recebi. O mistério é grande, viu? Depois você olha lá. Ai, Jesus. Muito bom, gente. Muito bom. Mas aí, pastorzão, fazendo uma pergunta, posso perguntar? Vocês me dão esse Fica à direito? vontade. O senhor me dá esse direito? Já perguntei. Eu não sei se vou te responder, mas você pode me perguntar. Então, pastor, eu queria que o senhor falasse, depois que o senhor assumiu uma igreja, qual foi sua maior dificuldade? Uma boa pergunta. Cara, parabéns. Maior dificuldade, cara. Cara, assim, a gente tem diversas dificuldades. E assim, ela tem 5 anos, vai fazer 5 anos. Nós estamos caminhando para 5 anos dentro dessa realidade. Mas eu falo que antes de Deus te entregar algo, Ele te prepara para aquilo. Então, as dificuldades que eu passei foi antes de eu assumir a igreja, vamos dizer assim, sabe? Assim, Ele colocou situações da minha vida pessoal, Ele colocou situações ministeriais também, né? Então eu passei por muita coisa, né, que meio que preparou para dar uma casca para esse momento. Porque quando nós chegamos, eu acho que você chegou um pouco depois, né? Gabriel e Camila chegou, como falaram em alguns podcasts anteriores, na marra, mas estavam aí. Eu posso dizer, nós podemos dizer que a gente chegou aqui era só mato. Gente, que estavam aí. Então, assim, é muito desafiador porque, primeiro, são as pessoas, né? As famílias, os projetos que a gente tem para as famílias e tal, alcançar essas pessoas e entregar uma mensagem de esperança, transformação, de restauração e tal. É uma dificuldade inicial para uma equipe, mesmo que uma equipe justa, mas justa no sentido assim, de ser pouco, mas também justa também no sentido de justiça também, sabe? Mas e tal. Para a gente foi mais desafiador porque a gente veio para um bairro diferente, que tem uma cultura diferente, uma percepção diferente, pessoas que têm um olhar diferente daquele que a gente estava inserido há muito tempo.
Então, assim, são muitos desafios. Desafios financeiros não vou nem falar, né? Porque são imensos. Nós chegamos aqui, um aluguel caríssimo, né? Um galpão que não tinha estrutura basicamente nenhuma, né? Tinha caixa de som, um altar, né? O básico para uma igreja funcionar, né? Mas assim, a gente falava aleluia, mas o eco, que não tinha nada, e batia na lata do telhado, falando língua estranha e tal. Então, muitas vezes o pastor Vicente, que, né, ele disse que ainda não tem o dom de línguas, foi, o pastor Vicente estava uma bênção, a gente falou a pregação toda em língua estranha. Mas não é, porque dava um eco, ficava reverberando, né, vamos dizer assim. Aí também tinha a questão de, bem quando a gente veio pra cá, que tava só o telhado sem forno, sem nada, chovia. Assim, quando a chuva... E é interessante, assim, às vezes ficava o dia inteiro estiado, na hora que você batia o pé, entrava, aí, meu irmão, vamos começar com... Aí, vai mais alto, aí aumentava o volume, aí o som batia no teto, Aí dava microfonia. e assim, então são imensos desafios, mas eu digo que a gente tem desafios maiores ainda. Se o seu propósito ele é muito grande, você tem um propósito maior, e é isso que Deus tem colocado para nós como igreja, os nossos desafios eles ainda são muito grandes. Eu acho que a gente vai ficar aqui talvez 50 anos e vamos viver desafios muito grandes, porque o nosso propósito aqui é realizar a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que esse bairro, essa cidade, esse país seja alcançado. Então, Amém. a régua nossa é muito alta. A gente colocou essa régua alta. Aliás, Deus estabeleceu para a gente essa régua. Então a gente está sempre correndo atrás, sabe? O que talvez alguém fale assim, não, agora está estabilizado. Não está não. Tem tantos projetos, tem tantas coisas para ser feito, tanto investimento para ser feito, sabe? Tantos lugares para ser alcançado, tantas pessoas para ser alcançadas. A gente poderia se sentar e se acomodar, sabe? Assim, agora, quais são os desafios iniciais? Eu entendo que a gente está neles ainda, sabe? Mas graças a Deus tem bastante famílias chegando, tem bastante pessoas, né? Nós temos a juventude que está crescendo, que está buscando a Deus cada vez mais, né? Nós temos uma liderança muito boa, sabe? Pessoas comprometidas com Deus e tal. Só que Deus tem muito mais, sabe? Eu não consigo mensurar o que Deus já falou no meu coração a respeito dos propósitos dele. Mas eu diria que talvez a gente estamos vivendo fragmentos daquilo que Deus tem poder realizar em nossas vidas ainda. Então, assim, a gente está sempre correndo atrás desse propósito, sabe? A gente poderia falar, não, agora tá bom, tem uma estrutura legal, tem um som legal, tem a igreja está não sei o quê, a igreja está climatizada, a igreja tem pessoas, agora é só sentar, a gente tem que avançar. A gente precisa avançar, sabe? Então, isso aqui, né, não sei se vocês querem que eu fale, mas de onde surgiu esse nome Vox na minha cabeça, mas se você sabe, mais ou menos 1 ano e pouco atrás, eu estava dormindo. Todo mundo dorme. Dorme, gente, eu não Dorme, sabia. E eu lembro que assim, eu tive um sonho assim, não foi um sonho, foi um flash, um sonho, uma visão, não sei. Eu lembro que eu vi um homem, um ser, não sei se é um anjo, não sei se é o Senhor, não sei se no corpo ou fora do corpo, mas eu lembro que eu vi assim, e esse ser falava. Ficava assim para mim assim. Assim, ficava assim, e eu ficava maravilhado com aquele ser naquela visão, e ele soltou essa palavra, Vox. Que isso? Aí eu falei assim, comi muita lasanha de noite e vi até anjo. Só que foi interessante que Deus ele nos mostra algumas coisas agora, e ele vai complementando, ele vai revelando aos poucos. Eu me lembro que o Pedro, há um tempo atrás, falou, pastor, tô querendo fazer um podcast, não sei o que, tal. E eu falei, cara, vai lá, pode fazer, o que você precisa? Tal. Pastor, só preciso de um espaço. Eu falei, vai, o espaço está aí, o que mais vocês vão precisar? O que eu puder fazer para ajudar vocês, eu vou ajudar. E aí, nisso aí, eles conversaram, depois agregou mais pessoas, a Camila, a Duda, a Aninha, o Daniel, e creio que vai chegar mais pessoas ainda. Sim. E aí, só que beleza, eu preciso discutir um dia aqui sobre questão de nome e tal. Para mim, normal, mas não passou nada na minha cabeça. Nada. Até achei o nome que vocês tinham escolhido primeiro legal, era Brasas?
Falei, ó, legal e tal, beleza. Aí de noite, depois que você comeu muita lasanha de novo. Aí eu comi bastante lasanha, o Pedro ele mandou uma retramê de lasanha. Tô brincando. E aí no outro dia de manhã, foi tão interessante que eu acordei, não que eu acordei, eu abri o olho e vem a Vox, na minha cabeça, né, Vox. Falei, Vox, o que é esse Vox? Eu fui pesquisar. Eu nem sabia, nem procurei saber o que era isso, eu fui pesquisar. Falar que você é verdade, eu nem sabia nem escrever Vox, falar que você é verdade, porque eu não tinha visto escrito, eu tinha, Tinha só ouvido. no sonho eu tinha ouvido falar Vox. Aí eu fui, peguei o Google e falei assim, o que é Vox? Aí foi apareceu essa palavra, Vox. Aí explicou e tal. Falei, interessante. Aí na hora eu falei, esse é o nome. Aí eu vou mandar pro Gabriel. Só que o Gabriel, vocês conhecem o Gabriel, né? É. Gabriel, Aham. você manda uma mensagem Não. hoje Ainda pra bem ele que ver não é semana só a vem. gente. Glória a Não, Deus. não é só questão de mandar mensagem, tem uma dificuldade de aceitar ideias, assim, fora, né? É isso, Varão. Talvez da minha parte, né? Eu mandei para ele, pro Todas senhor. as partes. Só que eu achei, não, eu acho que vai ser legal. Eu fui, mandei para ele, aí mandei para Camila, mandei pro Pedro e mandei para Duda. Assim, mandar para todo mundo. Se Eu eles, lembro que eu não tava nem sabia do que ele tava falando. se eles acharem legal, eu vou. Beleza, eles colocam e tal. Se vocês acharem, tá tudo E certo. só- Deve ser outra coisa mais para frente. E só avisando, pastorzão, que o senhor mandou, né, pra todo mundo, mas quem mandou no grupo mesmo foi o Gabriel. Tá vendo? Tá Ele vendo? mandando como se a ideia fosse dele. Não, mentira, Não. mentira. Sorte que o senhor já tinha mandado, tô brincando. Ele mandou embaixo falando, meu pai sugeriu assim. Eu ia mandar, só que eu Esse tava pessoal- trabalhando, aí eu Não continuei. acreditar, esse pessoal gosta de me difamar, é incrível. Aí, beleza. E depois que começou o Vox Podcast, aí Deus descortinou muita coisa para mim a respeito desse nome, sabe? Então, assim, não vai ficar só no Vox Podcast, sabe? Tem muita coisa para poder acontecer com Eita, essa marca, com esse nome, né? Eita, agora. A gente vai preparando Não aí, sei se é frio Carnaval. ou se é o Espírito Santo. vai preparando carnaval. Então, primeira mão, vou dar aqui já, hein? Primeira mão, hein? Carnaval 2026, 2025 já passou, né? A gente vai organizar a Vox Conference. A gente arrepiei aqui, olha. Até ele Oh. descobriu agora. primeira mão aqui, gente. Primeira Meu mão. Deus, Então, mesmo, gente. primeira mão. Ô, gente, vamos orar e jejuar por isso já. Então a gente Eu vai arrepiei. Vou começar hoje já. organizar, Aleluia. né? Preparar um congresso, né? Uma conferência de período de carnaval, né? Com esse Vox, né? Essa conferência tem um viés de missão mesmo, né? Vox, missão, né? Porque e tem interessante, já estava vindo no Uber com o Gabriel, como é que Deus começou a missão no meu coração. E ele falou assim, por que a gente não pode também, dentro da plataforma, vai virar uma plataforma, Vox, a gente não criar, por exemplo, um conteúdo de testemunhos. Por exemplo, pegar pessoas, eu estava pensando assim, o pessoal está curioso para saber como é que foi, né, um testemunho, né? Mas criar algo mesmo, assim, tipo um documentário mesmo, vai pegar os irmãos da igreja mesmo, sabe? Tem a história de convenção, sentar ali, ó, no fundo ali, botar uma iluminação legal e a pessoa, você só apresenta a pergunta e a pessoa vai falando, entendeu? Não tem mais ninguém, ela vai respondendo a pergunta e você apresentar para ela, sabe? Eu acho bacana, eu acho que é enriquecedor para as pessoas ver essa geração também, pegar pessoas de outras gerações, vivências, né? Coisas que talvez para a geração de vocês, por exemplo, vocês já viram uma pessoa levantar da cadeira de roda? Pessoa escutar, sem ser que não se conheça fulano de tal. Eita, glória. Você corta essa parte. Então, assim, o pessoal de tal, ele não escutava, desde criança ele voltou a escutar e tal. Então, assim, revelações, assim, revelação mesmo, assim, da pessoa chegar e falar assim, ó, isso da Camila, sabe? Pastor Camila, você é isso, filho do pastor Vicente Bedino. Talvez nem ser tão preciso, mas falar algo muito íntimo, que só você e Deus sabe. Então, são coisas que gerações passadas viveram e que eu acho que o Deus é o mesmo, amém? Eu acho que Sim. Deus quer que vocês vivam também. Mas eu acho que Paulinho falou sobre a nossa Páscoa aqui, né? Qual que era o segredo da Páscoa? Memória. A memória, não é isso? Ele quer fazer até um livro sobre isso, né? Então, por quê? Quando você vai se esquecendo daquilo que Deus fez, ou você não sabe,
você pensa que aquilo, não, isso foi no passado, não. Deus há 20, 30 anos atrás fazia essas coisas. Por que que agora não vai fazer? Tá, sabe, pode fazer. Então, através desse testemunho das pessoas, né, eu acho que pode ser enriquecedor para essa geração, as pessoas ouvirem que, ó, que Deus fez na vida do irmão. Tá? Eu falo que eu, com 16, 15 para 16 anos, nós estávamos no congresso que tinha no Mineirinho, tinha um pastor, se vocês pesquisarem, o nome dele era pastor Takayama, é um pastor mais antigo. E esse era um cara de muita unção, sabe, na época. E eu lembro que no Mineirinho, o que eles faziam? Eles, na parte da quadra, embaixo, eles colocavam as pessoas, cadeira de roda, muleta, e tudo sentado assim, lá embaixo na quadra, e, enfim. E o pastor pregou o ginásio, assim, em êxtase, né, ali e tal. E teve um momento que ele orava por cura. E aí o pessoal ficava sentado na cadeira de roda, tal, ou com muleta. E eu estava mais ou menos assim, uns 200 metros assim, da quadra, eu estava na beirada assim, com a minha família, minha mãe e tal. E assim, ele começou a orar por cura e tal. Aí o pessoal vinha assim, tirar aquele negócio da cadeira de roda, pessoa com a perninha, começava a andar, sabe? Pessoas pegavam, assim, ninguém me contou isso, eu estava lá e eu vi, sabe? Assim, de forma milagrosa as pessoas começavam a andar. Então acho que esse testemunho vai ser muito edificante, eu acho que é algo que pode ser feito, sabe? Produzido, né? Já anotei, já. Anota. Cadê o vai, espaço para anotar? e vai enriquecer muito, né? Não só a vida de vocês, mas como as pessoas que vão cada vez mais absorver esse conteúdo que eles têm produzido. Isso é importante porque o povo, né, no povo de Israel, ele foi mantido através da memória, né? Porque quando o povo foi para o Egito, o que restava era o que um contava pro outro, né? Até hoje os judeus os judeus é por causa da o memória. nome, se eu não me engano, o nome Yahvé, né, até perdeu um pouco a pronúncia hoje por conta dessa falta de... porque eles não ousavam pronunciar. Então aí esqueceram como se pronunciava. Então a importância da gente mesmo saber, e eu acho que isso aviva muito. Porque quando a gente ouve, igual o pastor Jorge contando a história do ônibus e tal, a gente fica pensando assim, pô, Deus, eu quero ver também. No sentido de o mesmo Deus que fez na vida dele pode fazer na nossa vida também. Sim. Então, isso aviva muito a nossa fé. Tipo assim, cara, eu quero viver coisas assim. Então, acho que isso de falar é muito importante. Assim, voltando aqui para a questão das transições, né? Quer falar? Pode falar Essa é agora. uma pergunta Você pode falar agora, depois eu falo um pouco. que já que está nessa linha de ajudar as pessoas e tal, que era uma questão, já que você passou, você faz pregação e tudo, eu vejo também, é uma coisa que poderia ajudar os jovens. Como é que você prepara um esboço, uma pregação? Porque como a gente incentiva, né, o pessoal a criar Instagram, postar vídeos na internet, então querendo ou não seria bom eles aprenderem um pouco também. A gente Somente vindo de você. postar também, né? Tá, mas ajudar, você fala assim, qual sentido? Assim, não entendi muito a pergunta. Tipo, eu vou dizer roteiro, tipo um roteiro que você faz para pregar aqui em cima. Tipo, tem um esboço, tem uma palavra-chave e tudo. Como é que eu preparo o esboço? Igual você me ensinou um sim. tempo atrás. Não, você tem que, primeiro você tem que orar a Deus, né? Ver o que o Senhor quer falar através da sua vida, né? E depois desse período de oração e tal, e tem vezes que parece que Deus ele vai, né? E aí Deus vai te mostrar algum texto, você vai ler aquele texto vai soltar algumas coisas ali à sua vista, você vai, isso aqui, Deus vai começar a falar com você, vai falar com você primeiro através daquele texto, você vai ministrar no seu coração, né? E depois a organização desses bolsos você vai preparar. Você pode fazer uma administração temática, você pode fazer uma administração textual, você pode fazer uma administração expositiva, aí depende de qual administração que você vai fazer. Aí você vai preparar ali a introdução, você vai introduzir, você está passando uma ideia, né? Você poder começar a falar depois. Eu geralmente, pelo prazo que a gente tem na igreja, administração, e a geração também mais acelerada, eu penso que não adianta eu ficar trazendo muito conteúdo, muita coisa, acrescentando muita coisa, porque as pessoas
já fica disperso facilmente, entendeu? Se eu ficar aprofundando demais, as pessoas, então eu preparo uma introdução, 3 tópicos, e para finalizar, que vai dar dentro do tempo mais ou menos que eu pretendo usar, enfim, mais ou menos dentro dessa realidade aí, no sentido de preparar um esboço e tal, né? Aí você tem que ter, aí a primeira coisa é Deus falar com você, você precisa que Deus fale com você, né, através daquele texto bíblico, ele ministra no seu coração e tal, e depois ele vai te revelando como você vai estruturar aquela ideia que você vai passar. Porque isso é só uma estrutura de ideia, sabe? Você está só estruturando uma ideia para poder passar para frente, né? Aquilo que Deus já ministrou no seu coração. Sim. Mas uma organização mesmo de didática mesmo, poder ensinar as pessoas. Bom. Eu- E essa foi a dica box da semana. Eu tenho uma pergunta, porque no início o senhor falou sobre medo e tal, e eu acho que o medo do novo é algo que assola muito a nossa geração. E eu acho que a realidade em que a igreja que o senhor pastoreia hoje nasceu, né? Foi uma realidade muito diferente do comum, né? Que nasceu numa pandemia e o senhor já veio de uma igreja que estava estruturada. E como é que foi para o senhor, assim, humanamente, na sua humanidade, nos seus sentimentos, lidar com isso de sair de algo que estava certo, que já estava estruturado, para vir para algo que o senhor não sabia se podia fechar amanhã, se podia fechar semana que vem, por conta de uma pandemia e tal? Como que foi? A resposta é assim, basicamente é a que eu dei para o Pedro. Assim, Deus primeiro ele te prepara, né? Então, a igreja, né, que nós éramos antes, né, Batista da Lagoinha de Palmital, assim, pessoal super de Deus, uma igreja abençoada, né? E assim, eu aprendi muito lá, né? Sobre questão de ministerial mesmo, organização ministerial e tal. Então, muita coisa que a gente exerce aqui, eu aprendi lá, né? Com os pastores, na época o pastor Davis, né? E a liderança que já estava lá estabelecida. Então, aprendi muito, né? E quando nós viemos para cá, então a gente já tinha já algumas coisas em mente. Óbvio que a gente não conseguiu aplicar. E tem coisas que a gente não conseguiu aplicar até hoje. Exatamente por essa questão mesmo, estrutural, não só de físico, mas de equipe mesmo, tá? De pessoas que se dispõem a ser vox. Seja pessoas que se dispõem a ser voz, sabe? Pessoas que chegam e falam assim, eu quero servir, eu quero participar, eu quero fazer parte, eu quero liderar, sabe? Então, assim, a gente ainda não tem muita coisa a ser feita ainda. Mas é desafiador, porque só na juventude, enquanto nós estávamos lá liderando, além de outros ministérios, só na juventude nós tínhamos cerca de 19 pessoas fazendo parte da liderança. Aqui nós temos, até hoje, nós temos cerca de 16 pessoas. E assim, então, só a liderança da juventude lá era maior do que a liderança da igreja aqui hoje, né? Então nós já tínhamos lá tudo organizado, já tinha um líder que cuidava disso, um líder que cuidava daquilo, outro líder que cuidava daquilo outro e tal. Enfim, só que são realidades diferentes. Uma coisa é você liderar uma juventude, outra coisa é você liderar uma igreja, né? Então, assim, a igreja, ela demanda outro perfil. Por exemplo, você tem uma criança, que você precisa dar atenção para ela como pastor, mas você tem um irmão mais idoso, que você tem que dar atenção para ele também como pastor. Aí você tem meia idade, você tem casado, você tem solteiro, você tem quem quer casar, enfim. Então você tem que. É desafiador. Mas então a diferença, Camila, ou a dificuldade, sempre, eu acho que a dificuldade sempre vai ter. Sabe? A gente sempre vai estar passando algum tipo de dificuldade, porque Deus está sempre. A gente, quando pensa chegando na régua, Deus vai e pega e coloca ela um pouquinho mais alto. Mas eu tô chegando, não, você vai e coloca um pouquinho mais alto. Sabe? Então acho que é isso. Aleluia. Que isso. É que nem como você falou, né? Coloca a régua mais alta, eu lembrei tipo, eu vi um vídeo, acho que era de futebol, que o cara tava correndo, na verdade era um filme. Eu esqueci, é um filme muito bom, que eu acho que ele é cristão também, que é de futebol americano. Que aí tava correndo assim e falou, não, só mais um pouco, você vai conseguir, só mais um pouco. Ah, você viu. Desafiando gigantes. Isso. Tipo assim, eu não sei, né, falar muito bem Esse é muito bom. o que aconteceu, mas tipo assim, ele tinha que chegar até um certo ponto
E aí, Carregando o cara nas costas dele. isso. E aí ele tava indo, só que como ele não tava vendo direito, ele não sabia se tinha chegado ou não. E como tava difícil, tava uma situação muito difícil, ele pensou, não, não vou conseguir mais. Mas aí o técnico dele foi e falou, vai, você consegue, falta quase pouco, lá. tá quase. Então ele foi e conseguiu Eu atravessar me o lembro campo que todo. nesse filme esse rapaz era tipo o líder do grupo. Uhum. E aí ele desmotivava o grupo porque ele chegava até um limite dele, que ele achava que era o limite dele, e falava, não dá mais. Então ele acabava que desmotivava o grupo. Aí nesse aí o técnico colocou um outro rapaz nas costas dele e falou com ele, agora você vai com os olhos vendados. Você já criou uma zona de conforto. Então, tipo assim, você viu, ó, eu consigo ir daqui até no Gabriel. Na minha cabeça é isso. Então, quando eu chego no Gabriel, eu já desanimo porque é o máximo que eu posso. Aí o que ele fez? Ele vendou os olhos dele para ele perder essa referência. Ele fala, tô chegando, mas a cabeça dele, tô chegando onde é que o Gabriel tá. Mas ele já tinha passado há muito tempo. Então ele chegava até no meio do campo. E o técnico, vai, você vai conseguir. Mas tá doendo, você vai conseguir, vai, vai. E ele conseguiu atravessar o campo todinho do outro lado. Aí quando tirou a venda, falou, agora você entregou o seu máximo. Então é sobre entregar o limite, né? Sobre entregar o máximo. Então, Vou ter que rever o filme agora. E agora eu fico até curioso. bom, Fica aí a cara. indicação do filme da semana. É. Né? Desafiando Gigantes, né? Desafiando Isso. Aí, Gigantes. a gente, assistam aí. é porque Deus vai estar sempre querendo tirar o nosso máximo. Uhum. Sempre vai querer tirar o nosso máximo. Uma coisa que eu vi, eu não sei se é verdade. Qualquer coisa eu corto também. Mas, tipo assim, uma coisa de psicologia, né? Que o pessoal fala que quando você acha que você chegou ao seu 100% do seu limite, na verdade você só usou seus 40%. Que no caso é a sua zona de conforto, né? Uhum. Ali é onde você, pô, não quero mais. Não vou aguentar mais. Então, isso, quando eu fiquei sabendo disso, isso até me ajudou um pouco, porque eu parei assim, quando falou, não, cheguei no meu limite, até na academia, eu falei, não, cheguei no meu limite. Aí eu lembrava, não, tô nos meus 40% ainda, eu já ia lá fazer a série, todo tremendo, mas eu consegui. Então, assim, a gente tem que sempre buscar, né, fazer o máximo possível que a gente pode, né, dentro da nossa realidade, é lógico. A gente cria limites pra gente mesmo, isso é um fato. A gente queria, não, eu vou jejuar só uma vez por ano, porque eu não aguento jejuar, enfim. A gente cria esses parâmetros mesmo, a gente precisa, enfim, né, mudar isso aí. Vocês têm mais alguma coisa? Tenho. Pode. Ô, meu pastor, seguinte, eu queria que o senhor falasse um pouco como que é a vida de pastor fora do púlpito, assim, claro, a gente sabe o púlpito, o senhor prega, diz minha oferta, enfim, quem sabe, mas e fora, tipo, a administração da igreja em casa, queria que o senhor falasse um pouco disso. Cara, você tem umas perguntas muito boas, parabéns. Eu fiz a pauta. Tô brincando. Assim, a vida normal, igual qualquer pessoa. Normal, normal, normal. Normal. Você tem suas atividades, você tem suas obrigações, né? Você tem sua família, você tem que, né, cuidar dela, né, proteger, enfim. Mas uma vida normal, não tem nada assim de... Não existe nada de especial, assim, porque as pessoas criam algo assim, não, o pastor, uma áurea, e o pastor entra pra casa dele, quando ele chega, quem tá sentado lá no sofá? Abraão, aí vai no quarto, Moisés tá lá. Quem não sabia que pastor também é gente explodindo agora. Entendeu? Então, É assim, por isso que eu faço essas perguntas. então, assim, é Eu normal, encontrei com tem... Elias lá em casa hoje de manhã. que tem as suas dificuldades, né? Tem essas limitações. O pastor não é um super-homem. Eu nunca quis passar e nem transparecer uma imagem de um super-homem, de alguém santo demais, alguém que é irrepreensível, sabe? A gente busca. Uma coisa é você buscar esse lugar de perfeição em Deus, entendeu? Outra coisa é alcançar. Que a gente não vai alcançar. A gente só consegue cumprir isso em Cristo, né? Então, assim, sou uma pessoa normal, lógico, que como qualquer cristão, igual você é na sua casa, né? Eu sou também, né? Vai ter dia que você levanta de manhã, você não quer ler a Bíblia, tem dia que eu levanto de manhã, eu não quero ler a Bíblia. Misericórdia, o pastor foi o que levantou de manhã, não queria ler a Bíblia. O pastor tem que levantar de manhã cheio de vontade de ler a Bíblia, sabe? Tem dia que eu não quero, sabe? Mas é aquela questão, eu tenho que lutar contra a minha carne, né? E aí eu vou ter que, eu preciso ler. Não é uma questão de eu querer, é o que eu preciso, né? Vai ter dia que você levanta da sua casa, você não quer orar, entendeu? Tem dia que eu não quero orar também. Meu Deus. Rapaz, eu tô levando umas cangadas aqui. Meu viu? Deus. Não sei se Mas sou eu. eu preciso
Eu preciso orar. Então é diferente. Então, assim, a vida é a mesma, tem que pagar a conta, tem que, enfim, tem projetos, tem sonhos Tem que aguentar um pessoais, filho chato dele. Que isso. tem sonhos, tem projetos pessoais também, né? Alguns objetivos. Se eu vou alcançar ou não, não sei, entendeu? Tá tudo na mão do Senhor. Mas tem minhas angústias, né? Enfim, é a vida normal, não tem nada especial. Eu tento ser a mesma pessoa que vai ministrar aqui no altar, eu tento ser lá na minha casa, com a minha família. Às vezes as mesmas brincadeiras que eu faço aqui, às vezes talvez com mais frequência eu faço em casa, talvez não, entendeu? Tem dia que eu tô aqui com um semblante mais fechado, e em casa também eu tô com o semblante mais fechado, entendeu? Tem dia que eu tô aqui mais brincando e em casa, então uma pessoa normal. Então assim, não tem essa diferença, sabe? Quando agora vestir uma capa de pastor, agora acabou. Agora não é o super-homem que tira, que é o craque quente e o Superman, né? Não. Tirou um óculos só. É só uma pessoa só. É uma pessoa só. Entendeu? Uma pessoa só. O mesmo que está aqui é o mesmo que está em casa, é o mesmo que tem que resolver as questões da igreja, administrativas, é o mesmo que vai na sua casa, vai conversar com você, vai tratar a Camila do mesmo jeito. Tem, Inclusive, você pode chamar seu pastor para ir pra um churrasco na sua casa. não beleza. Porque de qualquer forma eu vou ter que ir, né? Porque eu sou filho dele. Não, vou chamar só meu pastor, deixar lá bem explícito no convite. Pastor é pastor, só. Dentro Deixar disso, explícito. eu tenho uma pergunta um pouco polêmica, Meu Deus. mas polêmica dá engajamento, né? Deixa- Eu Calma acho que a gente não tem importante advogado ainda não, tá? porque eu acho que é um questionamento que toda a juventude que está numa igreja local tem. Ultimamente, nas redes sociais, tem saído muitos escândalos de pastores, né? Pastores famosos, inclusive teve um aí que eu até mandei pro meu pai e falei, meu Deus, eu ouvia esse cara e tal. E assim, o que o senhor acha a respeito disso, do que acontece? E o que o senhor também diria para as pessoas que às vezes estavam ali debaixo de uma liderança de um pastor que está envolvido num escândalo? O que eu diria? Jesus diz que é necessário que haja o escândalo, mas ai daquele De quem vê o de quem vier o escândalo, beleza? Então são coisas que já aconteceram antes de Cristo, no tempo de Cristo, e vai continuar acontecendo. Esse é um ponto. Pastor, então nós devemos então nos conformar com isso, nos submeter a pessoas que escandalizam o reino de Cristo. Então, assim, eu acho que um pastor, quando ele gera qualquer tipo de escândalo, o primeiro ponto é que ele mesmo vai sofrer o maior dano. E eu falo isso na esfera espiritual. Porque não é sobre perder igreja, é sobre perder membros, é sobre perder status, não. É sobre você perder, talvez, e ser julgado pelo Senhor no último dia por pessoas que talvez nunca herdarão o reino dos céus porque você escandalizou ela. Então, assim, o pastor que comete isso, eu peço ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia da vida dele, né? Que ele se arrependa de fato, né? Que ele conserte a vida dele, enfim. O senhor está numa igreja, aquele pastor da igreja, ele causou um escândalo, né? É como essa igreja vai lidar com isso. A igreja vai tipo falar assim, não, gente, tá tudo certo, todo mundo peca, deixa o pastor aí e tal. Essa é uma igreja que, talvez, ao meu ponto de vista, é uma igreja séria, no sentido de resguardar algumas questões importantes para a igreja. Porque se o pastor, ele peca e a igreja meio que, ela, vamos dizer assim, no linguajar de hoje, abafa, não, eu passo um pano, entendeu? Eu penso assim, pô, se o pastor que está lá pregando, me ensinando, pisou na bola, a igreja abafou o caso, eu posso pecar umas 10 vezes mais que ele, que eu não sou nada mesmo, e a igreja vai passar um pano. Então, assim, precisa de ter uma correção. Em Coríntios, a Bíblia diz que não aceiteis acusações contra os presbíteros ou contra os pastores. Então, Paulo está orientando nesse sentido aí. A não ser que haja prova. Aí, ou seja, não aceitei acusações. Eu venho cá e falo assim, o pastor fulano de tal fez isso. Você tem como provar isso? Não, mas eu acho que ele fez. Então, não aceita esse tipo de acusação. Mas tendo prova, então, comprovou, esse pastor cometeu isso. O que a Bíblia diz? Traga ele à frente da igreja, apresenta o pecado dele para a igreja, entendeu? E deixa ele em disciplina, corrija ele, entendeu? Para quê? Para que haja temor na igreja. Para que a igreja olhe e fale assim, pô,
Se o pastor foi exortado, foi corrigido, então nós temos que. Se o pastor caiu, eu tenho que vigiar. Se o pastor falhou, eu preciso me cuidar mais. Então, para que haja temor na igreja. Então, eu acho que o padrão bíblico é esse. Assim, o pastor tem que vir à frente, tem que confessar o pecado, né, pedir perdão para a igreja e, né, no outro dia começar a pregar, não. Agora ele passar por um processo mesmo de busca ao Senhor, enfim. E tem pastores que defendem até o fato de esse pastor nunca mais exercer a função dele ministerial, né? Eu, eu posso até concordar com isso, mas também tem que ser honesto em dizer que não tem nenhum respaldo bíblico para isso, né? Assim, ah, não, o pastor, ele falhou, ele tem que ser extirpado, ele tem que ser jogado fora. É algo, eu acho que é algo polêmico, eu acho que é algo que acontece, né? Agora, se você está numa igreja e o pastor ele cometeu um escândalo, seja qualquer que for, ele permanece pastoreando a igreja, qual o conselho que eu daria para essa pessoa? Eu não ficaria debaixo dessa liderança. Eu não ficaria. Como conselho. Eu ia procurar um outro lugar, porque não há conserto, sabe? Não há. O cargo, a posição ficou maior do que o caráter cristão daquela pessoa ali, entendeu? Ela não abre mão. Davi, quando ele caiu, quando ele pecou, e que Deus puniu ele, e ele sentiu distante de Deus, no Salmo ele diz assim, Senhor, me tira tudo, pode me tirar o reino, pode me tirar a riqueza, pode tirar prestígio, me tira tudo, só não me tira o seu espírito. Entendeu? Então, Davi não estava apegado a nada disso, né? Então, eu acho que é muito sobre isso. Vai acontecer, felizmente, vai continuar acontecendo. A Bíblia diz, aquele que pensa que está de pé, vigia para que não caia, né? Então, a gente tem que vigiar. Eu, como pastor, preciso vigiar, vocês também precisam vigiar, né? Porque não é só sobre a liderança, não pastor. Hoje, por exemplo, vocês assumem uma responsabilidade muito grande, comunicar com várias pessoas, né? Aqui, dando testemunho, falando e tal. Isso também é algo que é um peso que está sobre vocês, no sentido de que, ó, vigia, sabe? Vigia para que você não venha dar mau testemunho, vigia para que você não venha escandalizar ninguém. Porque senão a pessoa também pode se decepcionar com vocês. Ah, falando de tal, ficava lá no podcast, lá falando, assim, sensado, e agora, sabe? Então, assim, vigia também da mesma forma, porque é uma responsabilidade sobre nossas vidas nesse sentido aí. Uau, que isso. Nossa. Cada Então- lapada, né, gente? Então, Meu então Deus. aí vocês, né? Inclusive eu também, então a gente tem que tomar cuidado mesmo, né? Tem. Porque qualquer erro, praticamente, mas também, né? E também a maioria dos seres humanos tem a questão de, às vezes eles erram, só que eles não querem admitir o erro Sim. deles, né? Então, acho que também reconhecer o que errou também é uma atitude também de você mostrar que você, né, não tá ali, o seu ego não tá inflado demais e que você ainda pode, Deus pode te mudar e te consertar, né? Porque uma coisa é o pecado, outra coisa é a consciência. Uhum. Então, o pecado é algo que você cometeu acidentalmente. Você não estava nem pensando em cometer e você errou. Vá, confessa o Senhor, né? Pede seu perdão pelo seu pecado e tal, enfim. Outra coisa é a consciência, né? Vamos por assim, às vezes um pastor, um líder ou um membro, que já está cometendo aquele pecado ali há muito tempo, está ali fazendo, tá, não tem nenhum temor, sabe? Está cometendo, está fazendo, está tudo certo para ele. Então essa pessoa ela precisa primeiro de uma cura na alma dela. É preciso entender o que é o reino primeiro. Ela não entendeu nada do que é o reino, está vivendo uma vida de concupisciminosa, entendeu? E achando que está tudo certo, sabe? Não é assim. A gente precisa lutar contra o pecado, precisa combater o pecado, né? E uma das lutas que a gente tem contra o pecado, o primeiro ponto é o reconhecimento do pecado. Por isso que nos últimos domingos eu tenho falado muito sobre essa questão. Sobre a questão, principalmente sobre a confissão, de compreender que todos nós somos passivos de pecado, né? Estou falando de pecado contra nós mesmos, que vai ferir o Senhor, o princípio do Senhor. Mas todos nós cometemos pecado no nosso cotidiano, né? Dependendo do tamanho, né? A gente quer pecadinho, pecadão, pecado, mas dependente do tamanho do pecado, a gente comete pecado. Então,
A gente precisa estar constantemente diante do Senhor, falando, Senhor, me perdoa, porque eu fiquei com inveja daquela pulseirinha, daquela colazinho de ouro do Pedro e tal, não sei o que e tal, me perdoa. Me perdoa porque eu fiquei com inveja do boné da Camila, com rasgado na ponta, descolado e tal. Então, assim, são sensações, sentimentos que nós temos em nosso coração e que às vezes nós deixamos passar batido, nós achamos que está tudo certo, sabe? A gente precisa confessar os nossos pecados. Porque ninguém tem uma queda muito grande antes de ter uma queda, várias quedas pequenas. Ela vai, Sim. o erro é tipo assim, ó, se você comer da maçã, você morre, né? Ou da maçã, você vê. Da maçã. O pastor fala heresia teológica. Você comer do fruto, você morre. Só que Adão e Eva comeu e não morreu. Aparentemente, parece que comeu e não morreu. Só que qual que é o preço pelo pecado? Qual que é o preço pelo pecado? Vocês estão Claro, dando. pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Pelo pecado é a morte. Depois que Adão e Eva pecou, eles deveriam morrer, correto? Mas a Bíblia diz que Deus vestiu eles com o pelo de um animal. Não é isso? Uhum. Sim ou não? Pegou um animal e vestiu eles com o pelo de um animal. Então, Deus não falou assim, haja um pelo de animal. Não foi isso que Deus fez. Matou o Ele animal. teve que sacrificar um animal para poder cobrir a nudez deles. Então, assim, alguém teve que ser morto para que o homem continuasse. É por isso que antigamente, como é que era? Como é que era? Os pessoal levava sempre a oferta. Eu nunca tinha pensado isso. O pessoal tinha que levar a oferta. Qual que era a oferta? Era um animal, oferta para expiação de pecados. Sim. Né? Sempre o animal ia ser morto, tal, aquela questão toda. O que nos livra plenamente do pecado é exatamente o quê? A morte de Cristo na cruz. Né? A gente pode até pensar, que a Bíblia nos dá essa liberdade de pensar. A gente pode até pensar que, por exemplo, que o animal que foi morto no Éden era um cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Como símbolo. A gente pode até pensar que foi um cordeiro que Deus imolou ali para poder cobrir a nudez. A nudez fala de pecado. Né? Então, assim, cobrir a nudez de Adão e de Eva ali. Né? Então, só que eu preciso o quê? A partir desse momento, reconhecer os meus pecados, confessá-los diante de Deus. Né? Confessar diante de Deus. Para que a gente não venha perecer nessa jornada. Não, depois dessa eu fiquei chocado aqui, Não, eu sério. não tenho mais palavras. Essa Nossa. foi demais. Essa pegou, eu acho que pegou todo mundo Eu desprevenido nunca aqui. tinha pensado também não. nesse lado. Sério mesmo? Não, Sério. eu pensava em morte espiritual, Eu pensava em também. todas as coisas, menos que um animal Pensava foi não, morto. eu pensava não chegava um limite de pecado que eu vou morrer normal assim, eu vou. Mas a Bíblia, estou aqui só conjectura, só imaginando, né? Pensando, né? Não, eu vou adotar esse Eu pensamento. também. Mas gostei. a Bíblia não fala que Deus matou um animal, né? Não fala que derramou o sangue, a Bíblia não fala nada disso. Mas você pensa que se ele foi vestido com pele de um animal, eu acho que não amarrou um animal vivo nele, nem fez existir, teve que morrer um animal. O que eles fizeram? O que eles fizeram quando eles pecaram? Eles pegaram folhagem para poder tampar a nudez. Então o homem está sempre querendo esconder a sua nudez, o seu pecado, a sua falha, do jeito dele, né? Só que Deus tem um jeito perfeito de fazer isso, né? Apesar que hoje em dia o pessoal nem tá escondendo mais, né? Hoje em dia o pessoal já Não deixou de mão. precisa mais. Nossa. Todo mundo gosta de esconder e aqueles que estão distantes do Senhor, que não reconhecem essa lei de Deus, eles pecam, mas eles negam o seu pecado, né? Eles criam desculpas para poder pecar. Não tem nada a ver, Deus, né? Tem até cristão hoje, né? Vocês falaram até no primeiro episódio aqui sobre a hipergraça, né? Então, assim, tem cristão que Quando é que a gente vai acha fazer o que episódio de hipergraça? tem que fazer um episódio só por hipergraça. Calma, vai. Acha que pecar é normal e que existe uma graça de Deus e tal. Mas a graça, na verdade, é um poder de Deus para que você não venha pecar. Não a graça não é para você pecar. A graça é um poder de Deus para você não pecar. É diferente. Então a visão é diferente. Né? Que legal, né? A gente voltando,
exatamente na questão do sacrifício. E a Páscoa já tá semana que vem, né? Exatamente. Exatamente. E realmente, o que o Pani falou aqui, a morte de Jesus é a principal fundação da nossa religião e tudo, né? Porque se não fosse especificamente pela morte, a gente não estaria aqui. Exatamente. Exatamente. É Não. louco pensar que alguém teve que morrer para que a gente tivesse vida, né? Eu já ouvi várias histórias, tipo assim, de pessoas falando que elas usavam isso pra, tipo, para tentar fugir do pecado, né? Resistir. Toda vez que elas pensavam em pecar e fazer alguma coisa assim, eles imaginavam Jesus sendo crucificado. Uhum. Que no caso é muito pesado, né? Tipo assim, O você imaginar ali que Jesus está morrendo por causa daquilo que você fez e você está fazendo de novo. exatamente, assim, acho que é o que Paulo fala no Romano, né? Nós vamos pecar de maneira nenhuma. Por conta da graça, vamos pecar de maneira nenhuma, pelo contrário, né? Então é muito sobre isso, essa questão, aquela entrada de Jesus lá, quebrando a banca dos cambistas, soltando as pombinhas, soltando os animais e tal, a revolta de Jesus com aquilo, exatamente nesse sentido, né, que o povo estava indo ali para expiação do pecado. Mas qual que era a lei? A lei era a pessoa, ela pegar o animal, os animais dela ali, ela criar aquele animal. Era um ano que a pessoa esperava. E aí ela selecionou o melhor, sem defeito, sem nada, e apresentar como expiação pelos seus pecados. O que o pessoal fizeram? Eles comercializaram isso. Aí chegava lá, o cara, não, perdi meu tempo de criar bicho, tal. Chegaram na porta lá do templo lá, vai ter tudo lá, já vai ter a pombinha, já vai ter os animais, o que eu preciso estar lá? Eu só compro pronto. Eu vou comprar ali e fazer um sacrifício. Então isso revoltou. Jesus só teve que quebrar ali, que é soltar. Então é como se vocês é como uma pessoa hoje, assim, ela não se consegue desse jeito. Aí eu já perdi o raciocínio. Corta essa parte. Eu não sei falar onde tá, mas eu até vi na internet esses dias que lá em Romanos vai lembrar da paciência que Deus tem tido da gente, né? Com a gente e tal. Vocês não têm visto o quanto ele tem sido paciente com vocês e tal. E é louco pensar que ele realmente tem tido muito paciência, porque ele morreu 2000 anos atrás por pessoas que ele sabia que com as atitudes, com as escolhas, o rejeitariam todos os dias. E mesmo assim ele estava lá e ele fala, é algo que me pega muito, que ele fala assim, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles fazem. Então assim, Jesus, ele não estava falando para Deus perdoar quem estava ali açoitando ele, mas Jesus, ele falou, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem, e esse perdoa eles ecoa até hoje, sabe? Que é como se Jesus estivesse lá dessa do Pai, e aí quando eu peco, ele fala, Senhor, perdoa ela, porque ela não sabe o que ela está fazendo. Ela ainda não mensura e tal. Então, quando a gente começa a entender isso, lutar contra o pecado chega a ficar mais leve. Você fala, cara, como eu não vou... É aquilo que José disse, né? Como é que eu vou cometer tamanho pecado contra o meu Deus? Então, você começa a pensar, cara, como que eu não vou lutar contra aquilo que matou quem morreu por mim? Então, é muito louco a gente pensar sobre isso. Sim. Eu vi esse vídeo também, apareceu pra mim assim, nossa, eu tenho que melhorar muito ainda. Sim, você pensa, cara, realmente ele já poderia ter tacado fogo nisso aqui tudo, sabe? E criado um povo novo. Só que ele, vou ter paciência com essa galera. Você vê com o povo do Egito, por exemplo. Às vezes eu tô lendo lá, eu gosto muito de Êxodo, Números, tá? Eu gosto muito dessa parte da história do povo. E às vezes eu fico assim, Deus, se eu fosse você, eu teria exterminado todo mundo. E aí o Senhor vai e me lembra, cara, mas você é igual esse povo, entendeu? Eu te exterminaria também. Às vezes eu Então, penso assim, nossa, aquele povo do deserto fica só reclamando, só que às vezes eu paro e penso assim, nossa, eu tô fazendo a mesma coisa, né? Engraçado, às vezes eu sou até pior. Vocês ainda estão no Êxodo. Se eu fosse eu já tinha cortado Adão do Ele Só que foi eu faço a mesma coisa. E eu acho que isso que mostra, né? Realmente a graça.
a graça verdadeira, né? Mas esse que é o ponto, sabe? É quando você, o Gabriel falou uma frase aí, tipo, nó, eu tenho que melhorar muito. E a gente tem que sempre buscar esse aperfeiçoamento, né? Só que isso tem que nos levar a olhar para a cruz de Cristo, entendeu? Tipo assim, eu não, é o que Paulo diz, não que eu já tenha alcançado, mas prossigo, né? Quando Paulo escreveu Filipenses, ele já perdeu o pescoço praticamente, mas ele está falando, não que eu já tenha alcançado. Paulo já tinha pregado o mundo quase inteiro, tinha feito uma obra maravilhosa, ele disse, não que eu já tenha alcançado. No sentido de que sempre você vai, é aquele negócio, sempre você vai ter que melhorar. Hoje você vai vencer alguns obstáculos na sua vida espiritual, você vai amadurecendo algumas outras questões e tal, mas amanhã você vai ter que melhorar. A gente está sempre no processo de construção da parte de Deus. Aí a gente fica meio. O problema é que a gente tem dois caminhos. A gente pode ir para o lado religioso. Não, melhorar para mim é eu ser mais religioso possível. Cumprir as regras da igreja. Então, eu cumprindo as regras da igreja, então eu estou quase no caminho de perfeição. Ou então eu desisto. Ah, eu não consigo mesmo, eu não tenho jeito e tal. Não. O sempre eu tenho que melhorar, eu tenho que fazer olhar para a cruz de Cristo. Eu sempre vou ter que melhorar, mas nesse caminho ainda eu consigo encontrar refúgio e segurança na cruz, no sacrifício de Cristo pela minha vida, entendeu? Então, sim, é muito importante a gente olhar sempre para Jesus, no sentido que a gente está no processo de aperfeiçoamento. Deus me ajude, me transforme. Como diz a música lá do Eli Soares, né? Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, né? É uma etapa que você não vai conseguir sozinho, de hipótese alguma. Em hipótese alguma você vai conseguir vencer sozinho essas realidades. Você precisa de Jesus. É por isso que o cristianismo ele não pode ser vivido apenas dentro de um conceito religioso da igreja. O cristianismo é o que eu falo, é o reino de Deus. Você vive um reino, você vive uma cultura. Então, essa cultura, como eu falei para o Pedro, né, quando eu subo aqui no púlpito poder pregar, não, essa cultura precisa ser na minha casa, precisa ser no meu trabalho, precisa ser na rua, Na escola. precisa ser na padaria, na escola, entendeu? Então é uma cultura que eu vivo. Então quando você vive essa realidade, a obra de Deus vai sendo aperfeiçoada em você. A dificuldade de muitas pessoas é que ela deseja ser um cristão dentro da igreja. Dentro da igreja, você tem que ser cristão, porque você tem que ser cristão em qualquer lugar. Mas aqui é o lugar mais é um lugar perfeito para a hipocrisia. Você fingir algo que você não é, entendeu? Agora, se você ser um cristão, está lá na padaria, lá no comércio da padaria, comprando, lá na padaria. A menina te passou um troco errado. Você foi lá e, pô, mas eu tô apertado, Deus me abençoou. Deus me abençoou, tô apertado. A menina me voltou 50 conto, vai dar inteira do gás. Não, Deus te abençoou você não, você roubou. Você foi tentar por Satanás, você caiu na tentação de Satanás. Jesus tinha fome, não tinha fome? Aí chega Satanás e fala, transforma essa pedra em pão. Não é isso que ele fala? É que Jesus fala com ele. Nem só de pão viverá o homem, Que mas isso, hein? de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, sim. Então não é sobre a sua necessidade, entendeu? É sobre o seu caráter cristão, sobre aquilo que você resguarda em Deus. Então, assim, a sua necessidade não pode te modular, entendeu? Assim, ah, não, tenho uma necessidade, eu estou na padaria, eu estou no meu trabalho e eu tenho a facilidade de levar um produto do meu trabalho para casa, porque tem muito aqui, eu vou levar para casa que eu vou vender, para poder comprar o leite para meu filho, sabe? Deus está me abençoando, entendeu? Porque Deus está tirando do rico para o pobre, sabe? Então são coisas que não tem nada a ver, sabe? Então o que precisa fazer? Tem um caráter, ter uma vida cristã em qualquer ambiente. No seu trabalho, o que é errado lá. Eu estou apertado, Senhor Deus, tal. Meu patrão me pagou uma diária a mais. Você vai lá, devolve para ele a diária. É justo, é sua, você trabalhou por ela? Não devolve ele. Se você devolver ele te falar com você assim, não, eu quero te dar. Aí outra coisa, mas entende? Então a gente precisa ter essa visão, essa mentalidade, não viver a igreja. Isso aqui não é igreja, esse espaço que nós estamos aqui não é igreja, isso aqui é um prédio, é um templo, é um galpão ajustado para a gente poder se reunir. A igreja somos nós. Sim. E viver a igreja é viver a cultura do reino de Deus. A cultura do reino de Deus a gente vai ter que buscar viver uma vida cada vez mais justa possível, né? Dentro daquilo que o Espírito Santo nos concede a viver, entendeu?
e tentar fugir sempre das tentações. E vai aparecer muitas. Satanás vai sempre nos tentar, sabe? No trabalho, né? Ah, lá na escola, um camarada passa, né? Falando dos jovens, né? Passa o rodo em todo mundo na escola, lá, namora com todo mundo na escola. Mas na igreja ele é o churicantas da igreja, entendeu? Então, assim, esse cara ele não entendeu ainda. Ele entendeu o que é o reino. O reino está aqui, sabe? É o que eu costumo dizer sempre, sabe? A pessoa sobe aqui no altar aqui, ela transforma. Ah, e tal, ela se transforma, né? E aí ela desce lá para baixo, ela é outra pessoa. Não pode ser assim. Ela pode ser até uma pessoa mais contida. Lá embaixo não é pecado. A pessoa pode ser mais contida. Às vezes nem expressão glória a Deus, nem nada. Normal, é da personalidade dela. O que não pode ela ser contida lá embaixo é que ela expressar uma outra personalidade. Entendeu? Aquela, explodir, entendeu? Alguma coisa errada. Entendeu? Porque essa ação está falando mais sobre você do que sobre o reino, entendeu? Porque você está querendo apresentar algo que você não é. Então, assim, se você lá embaixo é alguém que eu até uso as meninas, né? Alguém um dia chegou para mim e falou assim: pastor, essa menina gosta de aparecer demais. Eu nem sabia disso. E tal, né? Chega para que aquilo? Joga no chão, acho que é muita meninice e tal. Pode ser meninice, pode ser imaturidade, pode ser um fervor espiritual, pode ser muita coisa. Mas uma coisa não é algo falso, no sentido de que, tipo assim, o dia que elas estão lá em cima ministrando, elas fazem isso, mas se elas estiverem lá embaixo, não estiverem ministrando, elas fazem do mesmo jeito. Então, assim, é algo delas, é a personalidade delas. E ela pode adorar do jeito que ela quiser. Eu falei com o irmão, nós temos que tomar cuidado só para não ser como Mical. E Davi chegou dançando, pulando, ela escandalizou com o marido dela, porque estava pulando, dançando quando a arca chegou de novo para o povo, entendeu? Então, cada um tem seu direito de buscar a Deus da forma que ele acha melhor. Assim, uns vão ser mais expressivos, assim, tem o Aleluia da Aline, que é dela, entendeu? E se ela estiver aqui em cima, que ela falar Aleluia, você vai na casa dela lavando roupa, ela falar Aleluia, é dela. Tem o Glória a Deus da Renata, estridente, Glória a Deus! Então, tipo assim, É uma vez a cada culto. entendeu? Mas é algo, sabe, da pessoa. O que não pode haver é essa disparidade. A pessoa que apresenta algo aqui no altar, aqui ela apresenta ser alguém santo, sabe? Na casa dela é outra realidade. Aí, lá embaixo, sentado para poder ouvir, é uma realidade. Aí, quando ela prega, ela quer a atenção de todo mundo. Não, escuta, não sei o que. Tá. Mas quando ela não está pregando, ela não consegue sentar 10 minutos para poder escutar o outro falar. Bem que eu me sento bem ali, no primeiro banco. Entende? Então, isso aí mostra um desvio de caráter ou uma falta de compreensão acerca de que é o reino de Deus. Sabe? O reino de Deus é o que eu faço aqui, eu faço lá embaixo, eu faço na minha casa, eu faço em qualquer lugar. Eu preciso ser aquela pessoa ali, entendeu? Senão eu tô burlando, eu tô fazendo teatro, eu tô fazendo algo que não é uma verdade. A gente precisa ser verdadeiro. A Camila, por exemplo, chegou e falou assim: será que eu gravo de boné, não sei o que e tal? É seu estilo? É meu estilo. Então, seja você mesmo. Né? Seja você mesmo. Ainda bem que eu tô usando boné, ainda bem que eu não tirei. Tem pessoas que escandalizam, né? Por exemplo, tem vezes que a gente marca uma reunião aqui e com liderança, por exemplo. Aí eu venho de chinelo, venho de bermuda. Aí alguém, um pastor fazer reunião de chinelo, de bermuda e tal. Sabe? Como é que pode? Só que, tipo assim, eu sou essa pessoa. Eu não vou chegar no domingo aqui porque tem a liturgia do cargo, então não vou chegar de chinelo de bermuda, porque tem todo também, eu tenho que entender essa questão. Agora, no ambiente informal, eu entendo que quando eu faço uma reunião com a liderança, né, ou com o pessoal do ministério, eu estou fazendo uma liderança com a minha família. Então, assim, eu estou lá em casa, eu estou de bermuda, estou de chinelo e tal. Então, quando eu venho reunir com os irmãos da igreja, é parte da minha família, então eu me sinto à vontade, nós estamos aqui com família, sabe? Não precisa de formalidade, sabe? Nós estamos aqui para poder trocar ideia, discutir assuntos acerca do reino, de como Deus vai, o que nós podemos fazer, né, para que Deus possa multiplicar a obra dele aqui e tal. Então, as pessoas ficam buscando isso, sabe? Então, eu tenho que me fantasiar de um personagem para poder. A gente tem que tomar cuidado com os personagens, né, e sermos cada vez mais verdadeiros, tanto para o bem quanto para o mal. Se eu estou fraco, eu tenho que chegar e falar, pô, eu estou fraco, né? Eu estou com dificuldades, né? Teve um jovem, não vou citar o nome dele, porque não me permitiu,
Uma vez me procurou, não, estou com muitas dificuldades, então nós trocamos ideia pelo telefone, trocamos ideia pessoalmente e tal. Enfim, e eu achei legal a atitude dele, entendeu? Porque ele foi honesto com ele mesmo, não estou legal, não estou bem, tô precisando de ajuda, ora comigo. Então, porque você mascarar também que está bem o tempo todo também está errado, entendeu? Porque você está querendo apresentar algo para as pessoas, está mais preocupado com as pessoas que com você mesmo. A Bíblia fala, amar o teu próximo como a ti mesmo. Você tem que amar você também. Então, você preocupar só com os outros, você não se preocupar com você, então, você está mal, seja honesto, eu não estou mal, não estou bem, tal, estou passando uns dias difíceis. Às vezes você é do ministério, tá, toca, ou prega, ou canta, você não está bem, ó, não estou bem para poder tocar, não estou bem para poder exercer e tal. Não estou falando de frescura não, viu, gente? Não é aquele negócio, não estou falando de situações mesmo, sério, não estou bem, né, enfim, estou precisando de ajuda. Então a gente precisa, tanto para o bem quanto para o mal, a gente precisa ser honestos, né, verdadeiros. É porque Deus busca os verdadeiros adoradores, não os falsos. E, né, para finalizar, nosso staff já veio aqui, né, para cortar nossas asinhas. Eu facilmente ficaria aqui até meia-noite aqui conversando. Eu também, eu tenho Todo tantas perguntas. Mas você tem alguma... Já deu várias dicas, né? Você já deu várias... Cara, se você perguntar a mesma coisa que eu tô pensando, vai ter testificação. Vai. Então vai, pode Não, perguntar. vai, você Não, pode começou. ir. Não vai. Não, agora eu vou também. Tá bom? Eu também queria dar algumas dicas. Eu não sei se é a mesma coisa. Não, para arrumar varoa não tem. Não, não é isso ainda. Isso aí depois a gente vai passar a linha pastoral com eles. Mas eu queria, porque eu senti isso também no meu coração de perguntar, que o senhor desse umas dicas, principalmente para melhorar o relacionamento com o Senhor e de, por exemplo, como resistir à tentação da carne. Era isso? É isso, hein? Era isso? Era não. Não era não. Não, era só a segunda parte, a primeira não era não. Melhorar o relacionamento com Deus. E como resistir à tentação da carne. É uma vez que você tem um relacionamento com Deus bem coeso, as tentações ficam mais fáceis de ser resistidas. Então, o relacionamento com Deus, primeira coisa, você não busca Deus só no templo. Não estou falando também que Jesus fala, entra pro teu quarto e tal, mas quando Jesus, a gente tem que pegar o que Jesus está falando e tentar entender o que está querendo transmitir na essência mesmo, entendeu? Ele está falando que vá para um lugar de intimidade, entendeu? Pode ser no quarto. Aí alguém fala assim, mas eu não tenho quarto, meu quarto eu divido com 3 irmãos, entende? A dificuldade? Aí a pessoa não consigo ir para o quarto. Eu tive a situação de um jovem assim, eu falei, vai para o seu quarto. Ele falou assim, mas eu não consigo. Toda vez que eu entro no meu quarto, o irmão vai lá e bate, quer entrar. Quando eu estou quase entrando no clima com o Senhor, o irmão vai lá e bate e quer entrar. Então, assim, a ideia não é o quarto, porque o quarto é um lugar de intimidade, beleza? Mas, só que não tem nada mais íntimo em você do que aqui e aqui, entendeu? Então, assim, às vezes você está aqui no meio de uma multidão que está na igreja, mas você está aqui numa conversa íntima com o Senhor, entendeu? Você está falando com Deus, Deus está te respondendo, está testificando no seu coração e tal. Óbvio que se você tem um espaço reservado, que você possa ir, fechar a porta, trancar, colocar uma plaquinha, não perturbe, estou em reunião, com alguém muito importante. Reunião com né? o CEO. Então, tipo assim, é melhor, porque você põe ali, você entra, coloca um louvor, você começa a cantar um louvor, né, medita na palavra e tal, é melhor. Mas, às vezes, você não vai ter essa possibilidade. Eu geralmente, quando nos momentos que eu tenho com Deus assim, é quando o Gabriel até vai dormir. Eles vai dormir. Aí eu apago a luz da casa toda, e fico no cantinho lá, e eu e Deus. Mas sempre, às vezes nem expresso nada, só no pensamento e no coração. Entendeu? Então isso vai fortalecer a sua intimidade com Deus. Por quê? Essa que é a questão. Eu vou fazer uma pergunta para vocês que agora, eu sei que nós estamos acabando o tempo, vou fazer uma pergunta para vocês que agora. Nossa. Eu quero ver, por que você serve Jesus? Rapaz. Por que você serve Jesus? O Gabriel acho que já sabe, porque eu fiz isso na célula uma vez, talvez ele já sabe. Se já sabe, eu não A cara responde. dele não sabe, não. Ele não lembra. Não lembra, não, pastor. Eu lembro. Por que você serve Jesus? Por que você decidiu servir Jesus? Eu tô com medo de responder e ter então- uma resposta Não. certa. Não, eu vou. Não preocupe com a responder, resposta então. certa. Seja, não preocupe. Seja autêntico, ele acabou de falar vou isso. o que é a verdade, né? Tipo. O seu pai te obriga. Não, a primeira vez, tipo, quando eu não tinha tanto entendimento e tudo mais, a primeira vez que eu comecei a servir,
Foi porque realmente foi obrigado. Não vou mentir. Por espontânea pressão. Livre e espontânea pressão. Mas, tipo, à medida que eu fui tendo um pouco mais de entendimento do reino, da palavra, tudo mais, se tornou algo mais prazeroso, sabe? Tipo, com uma, meio que, como eu posso dizer, não é uma forma de retribuição, não chega a ser uma forma de retribuição. Não era essa a palavra, mas podemos usar. Porque, tipo, que o Senhor morreu na cruz por mim, faz tudo por mim, é misericordioso, etc. Então, o mínimo que eu posso fazer é dar o meu melhor para Ele. Antes de responder. Servir. Hã? Terminou? Então, basicamente, tipo, é basicamente isso. Porque ele morreu na cruz por você, então você serve ele. Ele me salvou. Então, me tirou da lama. Eu acho que eu sirvo o Senhor porque eu sei da onde Ele me tirou. E eu entendi que não há nada que eu possa fazer que vá me fazer merecedor disso. Então, e eu acho que isso explica muito do como eu manifesto, talvez, a Ele, tanto em público quanto no secreto, porque não há nada que eu faça que será suficiente. Não que eu tente ser suficiente para Ele, mas não importa o quanto eu me dou e não importa o quanto eu faça, que vai ser, cara, pronto, eu consegui ser suficiente. Então, quanto mais da minha vida eu puder gastar para Ele, mais eu vou sentir que eu tô, não é que eu tô no caminho certo, mas que é isso, sabe? Porque eu sei o que Ele fez para que eu pudesse estar aqui servindo Ele hoje. Então, acho que é por isso que eu sirvo. Quer responder, né? Não quero, eu vou falar da parte minha, assim. Não vale usar o que o eu seu pai acho- falou na cela. Tipo assim, acho que engloba tudo isso também, né, pela questão, mas também por ser agradecido, né? Tipo, por tudo que eu... Se minha voz falhar aqui é porque eu tô emocionado. Eu também quero. Mas, tipo assim, por tudo que eu tenho. Porque eu sempre percebi, assim, que eu sempre tive tudo que eu quis. Tipo, eu tenho uma família muito boa, Chora não. eu tenho praticamente tudo que eu queria, eu sempre tive, sabe? Então, é uma forma de agradecer também. E também eu sei que se, se eu não tivesse, né, se Jesus não tivesse na minha vida, acho que eu seria alguém completamente diferente, com certeza uma pessoa muito ruim, sabe? Então é igual uma frase que eu vi que é, tipo assim, eu sei, eu sei que Deus existe porque eu sei a diferença de mim sem Ele e de mim com Ele, sabe? Então basicamente é isso. Assim, as respostas foram muito boas. E assim, no sentido de que, qual que é a diferença, gente? Muitas pessoas servem a Deus. Por que você serve a Deus? Ah, porque a Bíblia diz que Jesus morreu na cruz por mim e tal, pelos meus pecados. Só que, o que acontece? Tem pessoas que não acreditam nisso. Você conhece algum ateu que já estudou a Bíblia, leu, conhece mais Bíblia do que você e não acredita que Jesus existe? Então, assim, a Bíblia, ela é o nosso Manuel, Manuel também, Deus conosco. É nosso manual de fé, né? A Bíblia é nosso manual de fé, né? Ela é a bússola, ela é o caminho, ela é tudo. Só que se eu ler a Bíblia, só ler a Bíblia de forma morta, ela vai ser só letras vazias. E não vai fazer sentido para mim. Então, o que vai fazer com que eu creia de fato e viva e até morra pelo Evangelho por Cristo? São as minhas experiências com Deus. Beleza? Então, eu preciso ter experiências com Deus. Como eu vou criar essa experiência com Deus? A partir do momento que eu entro para um ambiente de intimidade com Ele. Então, as experiências com Deus é confirmar aquilo que está escrito na palavra. Então, a pessoa lê a Bíblia, lê, nunca teve experiência com Deus, ela não crê. Ela não consegue acreditar que Jesus... Mas a Bíblia, a fé vem pelo ouvir, a fé vem pela palavra e tal, mas ela não teve nenhuma experiência, porque ela fechou o coração dela. Mas quando você tem experiências com Deus, assim, Deus foi lá, você orou e falou assim, Deus, meu parente está doente, ou assim, você orou e tal, a pessoa foi curada. Aí você fala assim, de fato, Deus existe. De fato, Deus existe, porque Deus realizou, né? Então você fez uma oração de manhã, pode ser de coisas simples ou de coisas extraordinárias, entendeu? Você falou assim, Deus, eu preciso de uma porta de emprego, pai, até daqui 15 dias, porque eu preciso disso, tal.
pai, me abre essa porta de emprego. Você orou a Deus e Deus confirmou no seu coração, vou abrir a porta de emprego. Aí do nada, ô Camila, você tá precisando trabalhar? Tô. Gente, inclusive ela tá precisando trabalhar de verdade. Tô brincando. Aí, você tá precisando trabalhar na empresa, tá precisando, lembrei de você. Vou. Entende? Aí, tipo assim, você orou a Deus um tempo atrás, você não foi atrás, uma pessoa te procurou e falou assim, ó, tem uma porta de emprego para você. Então, algo simples. Então, essas experiências vai confirmando que, de fato, o Senhor existe e isso vai fazendo com que você permaneça firme no propósito de Deus para sua vida, entendeu? Porque vai ter dias ruins, entendeu? E se você não tem experiência com Deus, aí a tentação vai te vencer. Sim. Entendeu? Se você não tem nenhuma experiência com Deus, você não vai ter temor. Você não vai entrar diante dele. Você finge que entra diante dele, você entra diante dele aqui na igreja, no meio de todo mundo. Entendeu? Mas se você tem experiência com Deus, você percebe Deus comunicando com você, estou falando desde o extraordinário até no ordinário, até nas coisas mais simples, sabe? Você levantar de manhã e tal, você, de repente Deus começar a falar com você, manifestando por meio da natureza, por meio de um pássaro, cantando, das aves, da vegetação. Como é que Deus é maravilhoso? E Deus começa a se revelar a você, sabe? Então, eu acho que a gente precisa muito, você perguntou sobre como ter mais intimidade com Deus. Ter intimidade com Ele. Você conheceu o Gabriel tem quantos anos? Uns 3? Mais ou menos. Tem 3 anos. Mais ou menos o tempo da igreja. Quando você conheceu com ele até hoje, o que fez o seu nível de intimidade com ele elevar? Foi o seu relacionamento com ele. Então você começou a se relacionar com ele, sua intimidade foi elevando. Daqui 10 anos vocês vão ter mais intimidade ainda, porque vocês vão falar desse período, vai falar, enfim, vai ter família. Então precisa se relacionar. Vai ter família, vai ter filhos. Amém. Então, assim, Eu recebo, pai. precisa o quê? De se relacionar. Se relacionar com Deus. Se relacionar com Deus é como? A Camila está precisando de uma porta de emprego, certo? Precisa fazer o quê? Como é que ela vai se relacionar com Deus? Ela tem que expressar isso para Deus. Né? Estou precisando de uma varoa. Como é que você vai se relacionar com Deus? Você vai ter que se expressar, você vai ter que expressar isso para ele. Então, você vai se relacionar com ele mediante essas circunstâncias. Assim, ó, o problema nosso é que, tipo assim, eu preciso de alguma situação, estou vivendo alguma situação, em vez de eu expressar isso para Deus, eu expresso para as pessoas do meu lado. Que não vai ajudar em nada e vai botar nosso nome na boca do povo ainda, entendeu? Então, a gente precisa expressar mais com Deus, sabe? Isso que é buscar um lugar de intimidade com Deus, sabe? Falar com Deus sobre os projetos. Deus, a Camila perguntou, como é que é um jovem descobrir questão ministerial da parte e tal. Você não se relaciona com Deus, você não vai saber. Porque às vezes a gente fica buscando no pastor, no líder de célula. O que eu sou? Pai, não sei não, ué. Você não sabe? Não, vai buscar em Deus, sabe? Então precisa se relacionar com Deus, me mostra, revela, pai, sabe? Ser inquieto mesmo com isso, Deus, me mostra, me revela, o que o Senhor espera de mim? Pai, me direciona para o seu propósito, se eu estou caminhando em algum lugar que está me levando para longe do seu propósito, Senhor Deus, me mostra, entendeu? Deus mostra o quê? Antes de vir para cá, eu tive 3 propostas para poder ir para outros lugares, assumir a igreja, pastorear a igreja, tal, e orei. Sabe que Deus falou comigo? Não chegou o tempo. Eu recebi uma proposta maravilhosa para viver o meu sonho, que é morar no interior e tal, 100 quilômetros da praia, entendeu? Recebendo salário, com casa, com tudo, com carro da igreja, tudo. Eu não fui, entendeu? Para mim era maravilhoso, entendeu? Só que Deus falou, não é o tempo, sabe? Então, a gente precisa ter esse relacionamento com Deus para gerar essa intimidade, para ouvir a voz de Deus. Quando eu vim para cá, era tudo ao contrário. Era só diversidade. Era só diversidade, entendeu? Tudo. Depois que nós tínhamos. Aí nós vamos fazer outro podcast para poder falar mais sobre essa questão de testemunho mesmo. Já se autoconvidou para outro podcast, tá vendo? Vamos marcar, gente. Aí Tá nós tava começando a construir algumas coisas pessoais, eu e a Thalita e tal, nós viemos para cá, e eu falei com a Thalita assim, Thalita, ó, isso aqui, essa importância que nós temos, não ter que abrir mão dela, isso eu vou ter que abrir mão dele e tal, e eu vou ter que ficar na igreja, se a gente for ficar lá mesmo,
confiando em Deus, porque não tem como cuidar do povo, não tem como fazer isso, não tem como fazer aquilo acontecer, só ficar nesse trabalho que eu tô e tal. Nós ficamos aqui mais de um ano, sem nada, sem nenhum auxílio, nada, nenhum, zero. Eu falo externo, né? Mas da parte de Deus, nós somos supridos desde o primeiro dia até o último dia. Entendeu? Assim, então Deus honrou todos os dias. Mas eu tive que tomar uma decisão difícil, mas eu só tomei essa decisão difícil por quê? Fruto de uma intimidade, de um relacionamento com Deus. Beleza? Então, assim, desde quando eu cheguei para cá, eu nunca duvidei e não duvido aqui. Amém. Como diz, hoje nós estamos aqui usando o altar da igreja para poder fazer esse bate-papo aqui, esse podcast e tal. Mas creio que em breve Deus vai nos dar um estúdio para a gente poder, Amém. Eita, Aleluia. pra gente poder fazer, Meu Deus, entendeu? quantas Aí você vai revelações. falar assim, pastor, mas quanto já tem para a gente poder fazer isso? Só fé, Amém. entendeu? Muita Então, assim, e convicção de que Deus vai fazer. Porque não tem nada a ver com a gente, entendeu? Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com vocês. Não é sobre a gente, é sobre o reino dele. Talvez algo que nasceu no seu coração, que talvez para você não foi tão intencional. Aí você convidou o Gabriel também de forma não intencional, que chamou as meninas também de forma despretensiosa e tal. Ah, ele nem queria me chamar, ué. É, Mas- não queria chamar a gente também, não. Eu sou errado. Tá Mas vendo? só que, tipo assim, é Deus fazendo as coisas, sabe? O que Deus fez? Deus só te usou como um gatilho para despertar o que Ele quer fazer no nosso meio, Amém. entendeu? Então, por isso que eu falei, então hoje tem uma equipe, mas amanhã a equipe pode estar muito maior, Sim. entendeu? Equipamentos melhores, né? Amém. E assim, o alcance maior, Amém. né? Eu creio que essa igreja foi chamada, vocês foram chamados para as nações, entendeu? Então, Eu assim, quero chorar, gente. e o que a gente ministra é exatamente isso, né? Isso que a gente fala, agora é hora de ir além, Uhum. né? Então, quando Deus me deu essa palavra, fruto de intimidade, de relacionamento com Deus, um dos momentos mais desanimador e mais desafiador, há mais ou menos um ano e pouco atrás, entendeu? Eu estava aqui na igreja, porque nós chegamos num período, nós andando, chegou num período de estagnou e parece que ficar estagnado. E eu me dobrei essa estagnação, entendeu? Falei, então eu fui para o congresso da Global em São Paulo com esse pensamento, é isso mesmo, tá bom, é isso que Deus quer e tal. Só que eu sei o que Deus me mostrou, eu sei que não é isso. E quando nós chegamos lá, tal, e eu nesse conflito com Deus lá, 10 mil pessoas, e eu lá nesse conflito com Deus no meio de 10 mil pessoas, entendeu? De repente o Espírito Santo começou a falar comigo. Em vez de falar assim, é isso mesmo, ele falou assim, não, agora é hora de ir além. Eu falei, Deus, ir além como? Ir além como, Senhor? E eu, igual Jacó. Tem, Senhor, tal, não tem recurso, não sei o que e tal. E Deus falou comigo assim, até quando você vai confiar mais nos recursos que os irmãos enviam do que no que eu estou falando? Que é isso, Senhor? Porque foi interessante que nesse período aí, se não me engano, a entrada da igreja nesse mês, como é que Deus faz as coisas? A entrada da igreja nesse mês, ela não foi um terço do que nós tínhamos para poder pagar. Foi o que entrou no mês. Eu falei, misericórdia, Deus, o que está acontecendo e tal? Aí eu fui com esse negócio no coração, não, vou ter que parar tudo e vou ter que começar a pisar no freio, porque senão a gente vai entrar em dívida e tal. Aí Deus foi e falou, não, agora não é hora de você parar, é hora de você ir além. Entendeu? Aí foi Deus essa palavra, você está preocupado com isso? Não é para você ficar preocupado com isso, não. Deixa comigo. Então, assim, aí Deus continuou fazendo coisas milagrosas, e que eu creio que vai continuar fazendo coisas milagrosas, né? Amém. E, assim, vocês estão aqui, tudo que a gente tem adquirido de estrutura, a gente não tem outro meio de explicação se não for a mão de Deus. Sim. Entendeu? Não tem outro meio, entendeu? Explicação se não for a mão de Deus. Deus tem colocado a mão, sabe? E a gente vai romper para a glória de Deus. Amém. E vocês fazem parte disso também, né? Como toda essa igreja, né? Então eu vejo assim potencial assim muito grande em vocês, em muitas pessoas da igreja. Eu olho assim e falo assim, não, falando de tal, né? Ciclano. E às vezes eu não falo porque para tudo dá um tempo. Sim. Né, para tudo dá um tempo. Né? É interessante, quando eu vi pela primeira vez, não sei se eu comentei com o Thiago, falei, esse rapaz aí era menino, tá brincando? Mas era, assim, as primeiras vezes conversando assim, eu falei, esse menino leva jeito para comunicação. Mas não é a comunicação da igreja, de tirar foto, é comunicação, de comunicar, expressar e tal, e tudo. Errou
Aí eu até brinquei com a pessoa, não sei, acho que é o Thiago mesmo, assim, não abrir uma web rádio, colocar ele pra fazer um programa de rádio. Tal. Sabe? Mas talvez é algo que ele nunca nem pensou e hoje ele está aqui, né? Que, participando com vocês, comunicando muito bem, igual todos vocês, né? Enfim. Então, gente, assim, é só o tempo de Deus ele fazer assim, ó, soprar, entendeu? Porque vocês têm graça de Deus na vida de vocês, Amém. vocês têm visão, vocês têm propósito. Agora é o que eu falei com a Duda, nós estávamos sentados ali. Todo propósito, ele tem um meio. Então vocês estão agora caminhando nesse meio para chegar, né, Amém. naquilo que Deus tem para a vida de vocês. E eu abençoo vocês para que vocês possam ser voz de Deus, não só aqui no Frimisa, Santa Luzia, né, mas que a voz de vocês possa alcançar vários corações, né? Então, sim, estudo inglês, estudo espanhol. Ih, não gostei, não. Para vocês para vocês anunciar a glória de Deus, né? Acho que tudo que vocês estão vivendo agora é um semear de Deus na vida de vocês. Amém? Vamos embora. Não. Gente, Eu não acho aguentei. que aqui já foi mais que finalizado, né? Exatamente. Meu E Deus. eu só queria agradecer mesmo, né? É. Foi incrível esse podcast, foi um papo incrível. Não só por você ser meu pai, Uhum. mas também, né, ser meu pastor. Mas muito obrigado por ter vindo. A gente espera ser mais vezes aqui. Com Amém. certeza. E é Fazemos isso. questão, não esperamos, fazemos questão. É. E não se esqueça, gente, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, siga a gente no Compartilha. Instagram, compartilha para mais podcasts como esse, incrível. E é isso. Muito obrigado e Deus abençoe. Deus abençoe a vida de Deus abençoe, vocês. queridos.